WA Podcast. Tá valendo? Então vamos começar mais um WA Podcast. Hoje, especial, viu, gente? Que o Lucas tá ali, ó, vibrando ali atrás, ali, ó. Primeiro eu vou agradecer meu amigo Patrick pelo apoio, por trazer esse grandíssimo convidado, que eu estou super admirado aqui já. Nós estamos conversando já faz uns 10 minutos aqui já, e vai trazer muita coisa boa para todo mundo aqui. Leandro Figueiredo, tudo bem com você? Bom demais, bom demais, bom demais. Primeiro, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Patricão da Massa, que tá lá do outro lado nos olhando, para tirar o sorriso daquele cara agora, nem com uma plástica você tira, nem com botox. Então, prazer, fez essa conexão com a gente. Acho que nada na vida é por acaso. A gente está aqui numa terça-feira à noite. Eu espero que o que a gente vai discutir aqui durante essas 6 horas de podcast pelo menos toque o coração das pessoas, gere transformação e leve conhecimento aí pelo mundo afora. Muito obrigado. E só fazendo um briefing, né? Você hoje é diretor de marketing do Atlético, palestrante. Você faz uma coisa que... Eu vou até brincar com você. Eu fico brincando com a minha esposa, eu falo com ela assim que eu vou ser Iron Man, ela racha de rir. Que dificuldade que é isso, hein? Você tá doido? A bicha é difícil, cara. Eu vou te falar, eu sou uma mistura de coisas aí, né? Eu sou publicitário de formação, estou como diretor de negócios do Galo, mas óbvio que quando se fala de negócios também você fala de marketing, que faz parte da estratégia comercial. Inventei de fazer um triatlon, porque depois que você passa dos 40 anos, você chega naquele momento de ressignificação. Cara, e agora que eu tenho 40 anos de idade, o que eu vou fazer? Aí eu sempre gostei de esporte, minha vida inteira eu fiz esporte, falei, não, vou fazer um Ironman, cara. Entrei no site na hora, sem perguntar pra ninguém, fiz a inscrição. Só que fazer inscrição de Ironman é igual marcar casamento. Chega o dia. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Eu marquei o Ironman, tem 7 meses que eu estou fazendo triatlon, treinando dia após dia para fazer minha prova agora dia 9 de julho. Estou preparado fisicamente, mentalmente, num processo de transformação e adaptação, porque não é algo tão simples. Depois nós podemos falar um pouquinho sobre essa jornada de Ironman, como é, que não é fácil. Mas se caso eu não conseguir agora, em algum momento eu vou conseguir ser Ironman. Isso é um caminho sem volta para mim. Então, eu aceitei o desafio e vou fazer. No final, eu quero umas aulas sobre isso aí, porque minha mulher vai ficar feliz um tanto, viu, amor? Um beijo. Vai. Tá? Porque você tava querendo que eu fizesse Ironman, tá aí, ó. O homem da consultoria. Só espero que ela não conheça a minha esposa. Que aí acho que ela não vai ficar muito feliz com você. Então, vamos começar. Geralmente aqui a gente começa com uma base. Como que começou, Leandro? Como que foi seu começo? Cara, seguinte, foi um começo muito difícil, muito difícil. Eu venho de uma família muito simples, que morava, que teve a sua essência de Almenara, em Almenara, ficando divisa de Minas ali com Bahia. Uma simplicidade muito grande, uma questão cultural muito, muito forte e muita pobreza. Aí a minha avó veio fugida de lá para Belo Horizonte, onde ela criou minha mãe e mais 2 irmãs. E a gente, assim, naquela dificuldade sempre, né? Mas os meus pais, cara, uma coisa interessante, eles me deram, acho que, o de mais importante na vida. Primeira questão de honestidade, integridade e gratidão. Não adianta você ter tudo na vida e não ser grato ao que você tem. Inclusive, depois a gente pode falar sobre felicidade, que é algo que eu mais me questiono, né? Então, eu venho de uma família muito simples, que sempre teve muita dificuldade em conseguir as coisas na vida, e muitas vezes viveu de favor. Só que eu vi aquilo acontecendo, cara, e eu pensava o seguinte: eu quero ter uma vida diferente que meus pais tiveram. Eu sempre falo isso nas entrevistas, sempre falo. Porque você tem que ter uma força motriz, né? Porque eu não acredito em motivação, tá? Motivação para mim é bronzeamento artificial. Motivação dura 3 dias. O que te tira de um lugar comum chama-se disciplina. Então eu sempre fui muito disciplinado no que eu me propus a fazer. E eu nunca quis ser meia boca. Eu nunca tive eu nunca tive a melhor técnica para fazer tudo que eu sempre me propus a fazer. Mas eu era aquele cara incansável. E é difícil você ganhar de quem é incansável, de quem tem muita energia. E eu sempre coloquei muita energia nas coisas. Então, eu consegui, assim, já na minha adolescência, começar a entender um pouco das minhas molas propulsoras e qual que era o caminho que eu queria seguir para minha vida e qual que era o meu talento para conseguir, de fato, sair de um padrão de vida que meus pais tinham. E isso está muito ligado ao meu Ikigai, que depois nós vamos falar sobre isso também, né? Sim. Que é a comunicação. Então, eu sempre me encontrei com a comunicação.
Então, eu formei em publicidade. Mas você teve um primeiro emprego antes de começar a carreira escolar e tudo? Tive. Meu primeiro emprego foi numa capotaria. Capotaria Cirilo, ali ficava na avenida Abílio Machado. Foi meu primeiro emprego. Lá eu manobrava os carros, às vezes ia no cartório. Até que um dia eu estava fazendo um trabalho tão operacional que uma chefe que eu tinha falou o seguinte: ô Leandro, pega a chave do meu carro, me leva em tal lugar. Aí na hora que eu entrei no carro, liguei o carro, ela sentou no banco de trás. Eu já falei, pô, mas por que ela sentou lá atrás? Eu era muito jovem, cara. Eu falei, pô, agora eu sou um motorista dela. Aí na hora que ela parou o carro, falou assim, lava meu carro pra mim que eu preciso dele limpo pra amanhã. Eu falei, pô, agora eu tenho que virar o cara que lava o carro dela. Nada contra quem faz isso. Sim. Nada contra. Só que isso não estava conectado com o que eu queria. É uma decisão minha. Cada pessoa tem a sua decisão e tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu decidi, falei assim, não me cabe aqui. Você tem que saber também onde que te cabe, cara. Às vezes a maior parte das pessoas que me procuram para fazer mentoria profissional, elas tentam se encaixar num padrão que elas não cabem. Você tem que entender, primeiro, qual é o propósito de Deus para sua vida. E você tem que entender também onde que te cabe, cara. Né? Ter esse nível de consciência também é um exercício diário. Porque as pessoas que falam que nós temos sorte, são aquelas pessoas que justificam a incompetência delas no azar. Para mim, sorte é o seguinte: sorte bate na sua porta, só que ela não gira a sua maçaneta. A sua sorte, quando as pessoas falam que nós temos sorte, elas esquecem que nós temos competência, que nós temos discernimento das coisas, muita força de vontade e muita resiliência. Nada vem fácil. As coisas vão muito fácil, mas elas não vêm de uma forma fácil. Então, como você tem esses pilares muito fortes, principalmente da resiliência, quando passa uma oportunidade na sua frente, o que você faz? Uou! Você abraça ela. Aí as pessoas falam que você tem o quê? Sorte. Então, vamos lá. Aí, saí dessa empresa, fui ser telemarketing da Contax, atendendo o 0800 da Oi. Aí o povo me xingava o dia inteiro, né? Era estresse atrás de estresse. Aí depois de uns 6 meses, meu falecido irmão falou, Leandro, tem uma amiga minha que trabalha numa multinacional que tá com uma vaga de estágio. Você topa ir lá fazer a prova? Eu falei, claro. Cheguei na empresa, era Teledata, fiquei lá 2 horas fazendo a prova, um belo dia eu recebo um telefonema, cara, você foi selecionado para começar o seu estágio. Então eu fui para a Teledata, entrei como estagiário nessa empresa, fiquei nela durante 6 anos, eu entrei com 20 anos de idade, fiquei até os meus 26 anos lá. 19 para 26 anos, fiquei quase 7 anos lá. Eu entrei como estagiário e em 6 anos eu me tornei o gerente filial mais novo do Brasil. Com 28 anos de idade, eu assumi a diretoria, a gerência de filial de Uberlândia, Goiânia, Cuiabá e Brasília. Aí eu mudei para Goiânia. Então, foi um momento que eu estava alinhado com a minha meta. Qual que era a minha meta? Ser executivo antes dos 30 anos. E nisso você já tinha formado já ou ainda não? Eu formei em publicidade em 2005. Então, ou seja, a Teledata, eu formei quando eu trabalhava nela. Certo. Já 6 meses depois, eu já me inscrevi numa pós-graduação em marketing e comunicação no UniBH. Certo. Fiquei 1 ano e meio fazendo essa pós, trabalhando na Teledata. Então, quando eu saí da Teledata, eu já tinha feito a minha graduação e a minha pós-graduação. Com muita dificuldade, eu consegui pagar aquilo tudo. E consegui ser executivo antes dos 30. Só que eu estava tão obcecado em ser executivo antes dos 30. Vocês lembram do meu objetivo lá atrás? Era o quê? Ter a vida diferente dos meus pais. Eu fiquei focado só na meta. Eu esqueci um pouco de curtir a jornada. Eu sentei na minha mesa, eu era gerente filial, cara, com 28 anos de idade. Eu ficava o dia inteiro na rua batendo pasta. Na hora que eu sentei, ar-condicionado, eu tinha até uma secretária. Porra, cara, eu tava na Disneylândia. Aí, na hora que eu sentei na minha mesa, ela fechou a porta, e eu olhei pro teto e falei o seguinte, me perdi totalmente. O que eu quero agora? Eu não sabia mais o que eu queria. Eu queria ser executivo antes dos 30, certo? Fui aos 28. Consegui, mas as coisas perderam sentido pra mim. Às vezes, o aquecimento da festa é melhor do que a festa em si. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala o escalonamento para você ser executivo de uma empresa, como chegar lá? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Para mim é muito comportamento. É muito comportamento. Você tem hoje 2 formas de você analisar os profissionais, principalmente na década de... Vamos pegar dos anos 2000 até 2015... uns 5 anos antes de uma pandemia, você tinha as empresas que valorizavam 2 coisas no profissional.
o hard skill, que são suas competências técnicas. Ou seja, o que é uma hard skill? Skill é competência, né? Sim. Então, hard skill é o quê? O Leandro ele é formado em publicidade, o Leandro fala inglês fluente, o Leandro fala francês, o Leandro ele é um cara de conhecimento técnico de PowerPoint e Excel, ou seja, são conhecimentos técnicos. Mas existem a tal das soft skills. Soft skills são comportamentos. Como que você lidar no dia a dia corporativo, sendo que você está num ambiente que você não controla, onde a mudança ela é imprevisível e você não tem certeza das coisas. Aí, às vezes, você está numa reunião que as pessoas estão preocupadas mais em atacar o outro do que achar soluções. Então, os profissionais que se destacam são aqueles que conseguem ter a leitura do ambiente, ou seja, através de comportamento. Eu sempre tive isso com muita facilidade. Eu sempre tive um grande skill, se assim eu posso dizer, que é gente. Eu sempre gostei de gente. E eu sempre consegui fazer as coisas com gente. Eu nunca fui melhor do que ninguém do meu time. Eles sempre tinham muito mais competência do que eu. Mas qual que era a minha habilidade como gestor? Conseguir conectar as pessoas certas para a negociação certa, para o tempo certo, para o pós-venda certo. E eu sou um cara muito criativo para vender produto. Então eu conseguia personificar serviço de uma forma que o cliente, na hora que eu apresentava esse produto para ele através da comunicação, eu conseguia materializar na cabeça dele a importância de comprar o meu serviço. Então, é a questão de comportamento, que é o grande diferencial das pessoas. Por quê? Aprender inglês você aprende se você quiser. Aprender a fazer planilha inteligente no Excel, você faz a hora que você quiser. Se você quiser aprender a mexer numa calculadora financeira, uma HP 12C, você consegue. Isso é competência técnica, mas comportamento são as habilidades humanas. Você tem que desenvolver isso a todo momento. E é o que eu falei com você no café que a gente teve lá embaixo. A comunicação ela é muito importante. E comunicar não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Eu posso dizer que 2 mais 2 dá 4 e que 3 mais 1 dá 4. Deixa eu te pausar aqui, porque claro. Eu vou perguntando, porque com base no que eu aprendo... Não, você pergunta demais, cara. Não entendi esse podcast, não era só pra eu falar sem pergunta, não. Tô igual aqueles intimador de polícia, mas olha só que interessante que você tocou. Então, vamos falar de níveis de pessoas, níveis culturais. Você acha que o entendimento de um nível cultural de uma pessoa é diferente de um nível cultural quando um nível cultural é mais baixo ou não? Totalmente. Só que você tem que ter, por exemplo, você tem que ter a habilidade de adaptar a comunicação de acordo com quem está do outro lado da mesa. É um pouco da empatia. Já teve funcionário que eu percebi que ele não estava performando bem naquela semana. Eu chamei ele para uma reunião de feedback, eu sentei na mesa e falei assim, cara, você é um grande profissional, mas eu sinto que tem alguma âncora que está te segurando. Eu estou aqui do seu lado. Quando você sentir que eu posso te ajudar em alguma coisa, conta comigo. Era um senhor que trabalhava comigo, um cara que já tinha mais de tinha mais de uns 30 anos de experiência na área de negócio. Ele chorou na minha frente igual uma criança. Porque quando você tem habilidade humana, que você gosta de gente, você começa a fazer a leitura das pessoas até pelo jeito como ela está se vestindo, até pelo jeito como ela anda, até pelo jeito como ela olha para o tempo. Isso é um pouco de usar a cadeira do outro. Uma coisa que acontece hoje muito nas empresas sabe qual que é a principal doença do mundo hoje? Chama-se depressão. E às vezes tem pessoas que estão do nosso lado no dia a dia, que estão extremamente depressivas, no fundo do poço, mas eu não consigo usar um mínimo de habilidade humana para entender que essa pessoa, ela não é daquele jeito, ela está daquela forma. Então, quando você desenvolve essa sensibilidade, você consegue performar muito mais. Sabe? Quando você se coloca um pouquinho no lugar do outro. É um papo até batido, né? Você tem que usar empatia. Beleza, você tem que usar empatia, mas a empatia não te dá o direito de julgar o outro. Use a empatia quando você quer ajudar. Não use a empatia quando você quer sacanear. Então, essa habilidade humana, voltando àquela sua pergunta lá atrás, dos profissionais que se desenvolvem, para mim são os que têm os melhores comportamentos. Leandro, mas eu tenho que ter autoconhecimento. Cara, autoconhecimento é difícil você conseguir tê-lo, né? Mas é uma habilidade. A gente está aqui, eu acho que para um processo evolutivo, né? Então, a gente tem que entender um pouco dos nossos propósitos. Porque propósito, para mim, não é o que te faz tomar decisões, mas é o que também te faz não querer fazer as coisas. Porque ele não está ligado com o que você acredita. Aí você começa a ter uma diferença de estresse e cansaço. O estresse não tratado, ele vira uma depressão com o tempo.
E qual que é a diferença de estresse e de cansaço? Cansaço, por exemplo, vou te fazer um convite. Vamos correr comigo a meia maratona que vai acontecer no domingo agora. Vão ser 21 quilômetros. Você vai ficar estressado ou cansado se você correr comigo? Cansado. Cansado. Óbvio, você não vai ficar estressado. O que é o estresse? É o que você faz repetidamente, aí o seu cérebro não vê mais sentido para aquilo. E você vai levando não a vida que você quer levar, mas a vida que as pessoas querem que você tenha e que as corporações te induzem a ter. O funcionário hoje ele não tem que vestir a camisa da empresa. Ele primeiro tem que vestir a camisa dele. E a empresa entender quais são os valores que ele tem, como que ele pode ser complementar em um time bem diferente, bem complementar, para que você consiga ter performance dentro dos seus negócios. Nós, gestores, cometemos algumas falhas. A gente costuma contratar pessoas que parecem conosco. Isso é uma cilada, cara. Imagina se você tiver um time que só tenha Hulk no ataque. Você vai tomar gol. Tá, mas então nós temos que contratar pessoas melhores que a gente? Sempre. Sempre melhores que a gente, porque nunca você vai ser bom em tudo. O gestor que acha que é foda em tudo, a estrutura engole ele. Ninguém é mais forte que a equipe. E você acredita que eu ouço gente de experiência mais antiga, olha só como que a gente está falando de modernidade. O mais antigo fala assim como você, assim, olha, você tem que contratar uma pessoa que não seja tão boa igual você, porque ela pode tomar o seu lugar. Olha só você falando isso. É muito interessante a gente trazer essa novidade hoje. Excelente ponto. Aí a pergunta, para todo mundo em casa. Como que eu me torno um profissional incopiável? Pode pensar aí, galera. Como é que você se torna um profissional incopiável? Pena que eu não tenho uma matriz aqui para desenhar. Mas, vamos pensar o seguinte. Você já tem o seu conhecimento enraizado. Conhecimento, vocês acham que é poder? Vocês acham que conhecimento é poder? Sim. Conhecimento não é poder. Conhecimento é ferramenta. Se conhecimento fosse poder, médico oncologista não fumaria. Beleza? Conhecimento é o que você utiliza no momento certo de acordo com o seu nível de consciência. Não adianta você ter conhecimento e não praticar. Conhecimento sem prática é nada. Quanto que vale uma ideia? Ideia não vale nada. O que vale é que você coloca em prática com ela. É quando você vai para ação. Você vai para ação. Então vamos pensar no profissional, como que ele cria a diferenciação. Você é contratado para fazer determinada tarefa que está aqui. Essa tarefa, você vai fazê-la, beleza. E tem umas tarefas que você sabe que são proibidas. Então, ou seja, o profissional que não cresce na empresa é o profissional que só faz o que é pedido para ele e o que faz o que ele não pode, o que faz o que não pode ser feito dentro da cultura da empresa. Mas peraí, Leandro. Como assim? O cara foi contratado para fazer venda. Beleza, ele está vendendo aqui. Mas ele não foi contratado para fazer pós-venda porque ele pode melar a venda. Só que esse cara, ele faz a venda e não cresce, ele faz o pós-venda que não é permitido, ele não cresce também? Não. Os profissionais não crescem por quê? Eles não conseguem preencher os espaços vagos das oportunidades dentro das empresas. Vou citar isso eu como exemplo. Depois eu vou terminar esse raciocínio, tá? Eu era estagiário na Teledata. Por que eu prosperei lá? Porque eu fazia o que ninguém queria fazer. Que era pegar um carro aqui 4 horas da manhã, ir para Guaxupé, visitar um cliente que pediu um cancelamento de um contrato. O meu supervisor preferia que eu tivesse cancelado aquele cliente, porque dava muito trabalho de lá, ele não queria. Eu falei, deixa que eu vou. Eu saía de casa 4 horas da manhã, voltava meia-noite com um contrato renovado e com mais 3 indicações de fechamento. Fiz isso 10 vezes, até o momento que a empresa começou a olhar para mim com um olhar diferente. O meu diretor chegava e gritava, Figueiredo, tem uma missão para você aqui. Precisa você vai em Uberlândia para fazer a rescisão para evitar o cancelamento desse posto de gasolina, tal. Quem que ia para lá resolver a bronca? Quase que eu falei palavrão aqui. Era eu. Então eu comecei a preencher um espaço que ninguém me convidou para entrar nele. Eu resolvi preencher um espaço para criar diferenciação. Estratégia de venda, qual que você tinha? A minha estratégia de venda... Eu treinava muito, eu treinava em casa. Quando eu entrei na Teledata, eu falei, eu vou crescer aqui dentro. Eu pegava as apostilas, eu estudava tudo, até contrato. Aí eu chegava pro meu irmão, que era vivo na época, pra minha mãe, deixa eu vender o produto pra vocês. Eu sou assim. Eu boto a meta, eu faço isso. Cara, é disciplina, velho. Gente, não tem atalho. Não tem atalho. Quem fica buscando atalho vai ficar eternamente parado no caminho, cara. Esquece. Aí... Voltando ao raciocínio da diferenciação, eu preenchi espaços vagos. Então, o profissional que ele tem competência no que ele se propõe a fazer, ele treina essa competência, tá? E ele cria a própria metodologia dele. Todos nós temos uma metodologia, basta a gente querer encontrá-la. Para pensar, eu conheço bem o processo, eu treino esse processo.
Eu treino e eu crio a minha própria metodologia. Sabe o que acontece? Eu me torno um profissional incopiável. É matemático. Basta você querer. É o famoso TBC. Tira a bunda da cadeira e vai. Vamos pensar. Por que, Leandro, olha o que eu mais ouço. Leandro, você inventou depois que você fez 40 anos de fazer Ironman? Cara, você já rompeu o ligamento cruzado dos 2 joelhos jogando bola e você sempre foi ruim de bola. Você não tem biotipo de triatleta. Você tá forte. Na época eu tava forte quando eu comecei. Esquece. Cara, você é diabético tipo 1. Eu sou insulino dependente. Desde os meus 32 anos de idade. Diabetes, fazer Ironman, você é louco. Tô eu aqui. Você não tem histórico nenhum, cara. Na sua família, ninguém que nunca te estimulou a fazer nada disso. Pelo contrário, seus pais sempre foram extremamente sedentários. Tudo é uma questão de decisão e de perspectiva. Todos esses nãos, todos esses poréns que colocaram para que eu não fizesse isso, são as minhas molas propulsoras para mostrar que eu consigo. A minha mente não quer que eu faça, o meu corpo também não. Mas eu não posso deixar eles me controlarem. Sabe por quê, galera? A nossa vida, ela é uma vida pequena, mas ela não precisa ser curta, cara. A gente pode ter um pouquinho mais de intensidade nas coisas, sabe? Experimentar coisas novas. E mais importante, para finalizar esse assunto aqui, para te deixar para a próxima pergunta. Só fica aqui até amanhã. Pode ficar à vontade. O mais importante, as pessoas não se permitem. Tem gente que é tão morno que não consegue hoje nem dividir sentimento. E sentimento é algo que se você não divide, ele morre, cara. E as pessoas hoje têm dificuldade de se permitir. Se permitir ser feliz, de se permitir errar, se permitir acertar. Igual quando você produz, principalmente a mulher. Agora me diz, se permitir ser feliz, o que é felicidade, então? Felicidade, cara, é um processo, é uma conquista. Felicidade, às vezes a gente acha que a nossa felicidade está nos grandes acontecimentos da vida. É quando eu tirar a carteira, é quando eu entrar na faculdade, é quando eu conseguir comprar a minha casa num condomínio fechado com piscina aquecida e spa. É quando eu achar a mulher da minha vida ou o príncipe da minha vida. Só que quantos grandes acontecimentos desses vão acontecer na sua vida? Poucos. Só que você canaliza a felicidade somente nesses grandes acontecimentos. Então você, teoricamente, vai ser poucas vezes feliz na sua vida, certo? Mas quando você está conectado com o seu Ikigai, o que é o Ikigai? Ikigai é uma cultura japonesa que foi estudada por alguns cientistas. Por que as pessoas numa zona azul do Japão viviam mais de 100 anos em prosperidade? Com prosperidade, viviam bem, porque elas estavam conectadas ao seu Ikigai. O Iki significa vida e o Gai é o sentido dela. O Ikigai. Então, convido todos a vocês a acessarem. Depois, quem quiser também, me adiciona no Instagram, Leandro Figueiredo LF, me chama no inbox, que eu vou mandar um material para vocês estudarem Ikigai. Eu sou um dos grandes difusores do Ikigai hoje no Brasil, eu sou o cara que mais fala isso em palestra pelo Brasil inteiro, porque o Ikigai me salvou quando eu tive um burnout em 2019. Eu tive burnout, que é o esgotamento profissional, quando eu estava num grupo de comunicação aqui em Minas. Só que quase ninguém sabe disso. Eu fui no fundo do poço, comecei a ter síndrome, crise de ansiedades absurdas. Por quê? Eu estava levando uma vida que de fato eu não queria levar. Eu estava totalmente condicionado pelo ambiente, né? Aí a gente chega daqui a pouco a falar sobre isso. Então, o que é a felicidade? A felicidade é a gente começar a valorizar os micro-acontecimentos da nossa vida. Às vezes, quando você chega em casa, depois de um dia de trabalho, você recebe um abraço apertado e muito gostoso do seu filho. Às vezes, quando você chega em casa pela manhã, você acorda, você coa o café e sente o cheiro do café. Quando às vezes, cara, você sente o cheiro da chuva batendo na mata e você está abraçado com seus filhos, com a sua mulher, com a sua mãe, que são as pessoas mais importantes da sua vida. Só que a gente está tão acelerado que a gente começa a não perceber essas microfelicidades. Eu falo que a nossa vida ela é uma jornada. Imagina que você está numa avenida, que é uma avenida de 10 quilômetros. Essa é a nossa vida. E tem várias formas de você passar por ela. Você pode passar por ela andando, caminhando, correndo, de patinete, de skate, ou você pode passar também na garupa de uma CG 125 a 120 km por hora, certo? Certo. E geralmente a gente está na garupa da CG. A gente está acelerado. Só que tem uma hora que você tem que parar para quê? Para abastecer, né? Se você não para para abastecer, isso eu vi isso muito no livro da Isabela Camargo. Esse abastecimento ele é necessário. Ou você para abastecer, que é o momento que você tem que curtir as suas conquistas, a sua vida, suas microfelicidades, amar um pouco da sua jornada. Se você não aprender a amar a jornada, na hora que você chegar lá na frente, quando eu tinha 28 anos e me tornei gerente filial, as coisas perdem o valor. É o que eu te falei, às vezes o aquecimento da festa é melhor do que a festa em si.
Já percebeu isso? Às vezes você reúne a galera na sua casa, toma um vinho, toma uma cerveja, celebra, se diverte, mas na hora que vocês vão pra festa, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar aqui, cara? Que lugar estranho, esse lugar não tem nada a ver comigo. Então, valorizar esses pequenos acontecimentos, pra mim, é a felicidade. Porque a gente acha que a felicidade é o seguinte, eu vou entrar na faculdade. Aí eu entrei na faculdade e falei, não, eu vou ser feliz agora quando o quê? Eu consegui um estágio. Até eu não conseguir o estágio, eu tô infeliz. Aí eu consegui o estágio, fiquei feliz. Aí, de repente, eu falo, não, mas peraí, eu já sou bom demais, eu preciso ser contratado. Aí depois que eu fui contratado, peraí, eu sou melhor do que meu gestor? Poxa, peraí, eu preciso ser gestor. Aí eu me tornei gestor. Aí eu trabalhei, aposentei. Não, porque quando eu aposentar, eu vou ficar felizão. Aí eu tô na minha casa em Angra, tomando um drink, segunda pela manhã, mandando no grupo dos amigos. Olha aqui, galera, onde que eu tô. Vocês estão ralando aí, né? Eu tô aqui na vida boa. Só que chega uma hora que você adoece. Aí você tá no leito de morte. Aí vem o pastor, o testemunho de Jeová, o católico, o espírita, um bandista, o que for, chega e fala, meu filho, você de fato será feliz quando você passar desse plano espiritual. Ó, gente, me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Eu sempre vou jogando a felicidade para depois. Porque felicidade é o seguinte, eu queria ter uma coisa. Aí na hora que eu tenho essa coisa, depois de 2 meses eu não quero mais essa coisa. Eu quero a outra coisa. Isso não tem fim. Então tem pessoas que são frustradas a vida inteira. Porque elas só canalizam a felicidade delas onde ela não pode encontrar. E ela esquece de se autoconhecer. Aí nós vamos falar um tanto de autos aqui agora, né? Como é que você tem um autoconhecimento? Através da autorreflexão. Entender o que te faz bem e o que não te faz bem. Você tem que ter consciência disso. O não, quando você fala não para uma coisa, você está falando sim para você. Esse autodiscernimento te dá um autocuidado. Depois que você tem esse autocuidado, você começa a desenvolver o tal do autoconhecimento. Depois que você tem esse autoconhecimento, você começa a ter a alta performance. Existe uma diferença entre alta performance e auto-performance. Alta performance com L, alta performance, é você perante o ambiente que você está. Por exemplo, se você estuda em Harvard, todo mundo tira 9.9, você tem que estar com 9.9 também, cara. Porque você tem que estar performando conforme o ambiente. Ambiente alto te leva para cima. Ambiente baixo te leva para baixo. Se você andar com 10 drogados, você vai ser o 11º. Se você andar com 10 pessoas bem-sucedidas e prósperas, você vai ser a 11ª. A vida é uma questão de escolha. E não culpe ninguém pelas suas escolhas, cara. Não culpe nem seus pais. Me diga com quem tu andas, que eu direi o que tu eres. Exatamente. O que você acha dessa frase? Exatamente isso. É isso? Exatamente isso. Exatamente Deixa eu só te fazer uma pergunta, puxando o gancho. A base familiar, porque eu vejo que você tem uma inteligência, assim, bem... A base familiar, a família, a sua base, ela te ajudou muito para você ter esse conhecimento hoje? Ela foi importante? Não mesmo. Eu aprendi muito com a minha família o que não fazer. Eu venho de uma família extremamente conturbada, relações extremamente difíceis, da parte da minha mãe, né? Meu pai faleceu tem 2 anos, com 94 anos de idade. Opa, sem quebrar o microfone. Seu Deusmar, meu pai é um cara muito simples, um cara que ajudou todo mundo a vida inteira, mas acho que ele esqueceu dele. Sabe? Então, meu pai trabalhou até os 93 anos de idade. Meu pai trabalhou porque ele precisava se manter. E a gente, obviamente, a gente ajudava, mas se eu tirasse meu pai também do trabalho, ele morreria. Porque ele estava muito conectado ao Ikigai dele, né? Sim. Isso que é legal. Então, mas quando eu olho para a referência minha de família, eu tinha tudo para dar errado. Tudo. Era uma agressividade muito grande, eram brigas diárias. Por isso que quando eu olhava para aquilo, eu falava, eu não quero fazer parte desse movimento. Eu não quero fazer parte. E foi uma coisa natural minha, instintiva minha. Muito ligada aos meus valores, né? Muito ligada ao meu quê? Meu Ikigai, mais uma vez. E eu falo muito de Ikigai, vocês me desculpem, turma, porque foi o Ikigai que me salvou do meu burnout em 2019. Onde eu não precisei ir para medicamento, onde eu simplesmente comecei a fazer uma ressignificação na minha vida, fiz mais esporte, comecei a cuidar mais de mim, pau, prosperei de novo. Né? Prosperei de novo. Então, não. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma felicidade e uma realização muito grande. Meu pai já foi em palestras minhas. A minha mãe já viu algumas apresentações, algumas entrevistas minhas em canais de televisão e assim vai. E pelo olhar deles, eu já me sinto uma pessoa realizada. Porque a melhor forma de você retribuir as pessoas que deram a vida por você, principalmente são seus pais, seus familiares, isso foi criado pela sua avó, pelo seu avô, pelo padrasto, não interessa, é você dando certo na vida, cara. Dar certo na vida não é ter uma conta recheada, é você ser uma pessoa íntegra, mas uma pessoa que seja propositiva e consiga criar um ambiente de prosperidade em torno de você. Esse é o dar certo. E você está ligado com seus valores, com seus propósitos.
E tá tudo bem, cara. Que cai no comportamento que nós estávamos falando, né? Exato, tudo é comportamento. Gente, vamos ser sinceros, sem romantismo. A vida não é fácil para ninguém, a vida não facilita para ninguém. Esquece, não facilita. O que você tem que entender na jornada é saber lidar melhor com essas emoções. Porque uma coisa é sentimento, uma coisa é emoção. Por exemplo, o seu chefe chegou, bateu na mesa e falou: pô, cara, cadê esse resultado? Que não sei o que, te xingou. O que ele causou em você? Uma emoção ruim. Beleza? Você tem a opção ali de transformar isso em sentimento ruim ou chegar e falar: emoção, você é ruim, fica do lado aqui, deixa ela baixar e vida que segue. Mas a maioria das pessoas puxa o quê? Para o sentimento. Aí aquilo vira sentimento e vira remorso. Você vai remoendo aquele negócio. Remoendo. E remoendo aquele sentimento, ele vai o quê? Chega uma hora, cara, que o caldo entorna. O caldo entorna. Porque você não consegue extravasar o que você sente. Você vai absorvendo aquilo para você o tempo inteiro. E as pessoas hoje, na sociedade de uma forma geral, elas são obesas mentais. Obesas mentais. A gente tá bombardeado de sentimentos. Se você liga a televisão, é morte. Igual a minha mãe. Minha mãe está com seus 80 anos. Minha mãe fica o dia inteiro vendo jornal. Quando eu encontro com a minha mãe, a única conversa que ela tem comigo é: criança foi assassinada em escola, cuidado com o estuprador, estão matando na rua, estão roubando relógio. Eu falo: mãe, essa é uma parte do mundo. Não foca nisso, não. Tem outras coisas super legais acontecendo pelo mundo afora. Só que ela não se permite mais ver isso, porque ela está tão bitolada com essa rotina, que chega uma hora, cara, é a escolha dela seguir esse caminho. Aí chega uma pessoa que daqui a um tempo não, você já percebe que hoje que as pessoas também não querem ficar sentadas com ela muito tempo conversando. É ruim, cara. Entendeu? A negatividade. Negatividade. E ela te consome. Negatividade te consome. Mas aí o lado da positividade, ela te ajuda também, né? Pensando no lado executivo, quando você trabalhou nesse momento. Total. Eu lembro quando eu cheguei no Galo, eu não fui bem recebido. Quando eu cheguei no Atlético. Tinha uma pessoa que trabalhava lá há 15 anos. Né? Eu venho dessa nova geração do Galo, né? De construção, de profissionalização do clube, com processos, governança e tal. Um funcionário chegou para mim e falou assim: mas o que você está fazendo aqui? Ele já me conhecia do mercado, que nessa época eu era diretor do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui em Minas, né? Já fui Grupo Bandeirantes, fui Record, fui Rádio 98, fui Jornal O Tempo em 2008, cara. Então, só uma pausa aqui, porque eu gosto muito de fazer uma linha do tempo. Legal. Você estava na empresa como executivo. Na Teledata. Pronto. E por que largar, então, de ser executivo para entrar num ramo de comunicação na televisão? Primeiro, o que era isso na sua cabeça? Qual que era a vontade? Processo de transformação e de mudança. Depois de quase 7 anos de Teledata, eu entendi que ali deu para mim. Eu queria alçar novos voos. Eu estava morando em Goiânia, meu irmão tinha acabado de falecer, então eu já estava um pouco estremecido com isso, meu irmão, mas, né, era eu e ele. E eu recebi um convite do Jornal O Tempo para fazer uma reestruturação da área comercial deles na época que o Super Notícia foi lançado. Sim. Então eu fiquei no jornal durante 3 anos, tivemos um resultado fantástico. Só que eu era gerente do departamento, gerente geral do departamento comercial. Lá não tinha diretoria, só tinha gerência geral, né? Eu consegui trazer o conhecimento e as habilidades que eu adquiri durante essa minha jornada de 7 anos de Teledata e eu consegui implementar de acordo com meus instintos na Sempre Editora, né? Que era Jornal Tempo, Jornal Super Notícia, Jornal Pampulha. Cara, e nós estamos desenvolvendo um trabalho, faturamento no talo. O Super Notícia, só para me lembrar, era o que era um baratinho? Que era de 25 centavos, exatamente. Você que criou aquilo? Não foi eu que criei, não, mas eu tive uma participação bem interessante junto com o time do desenvolvimento do projeto. Eles lançaram o projeto, quando eu cheguei na Sempre Editora, o projeto já existia, já estava na rua. Mas nós pegamos ele, e anabolizamos ele mais. Então, eu fiquei durante lá 3 anos, aí o mercado de comunicação, eu comecei a ter um destaque no mercado de comunicação. O mercado de comunicação começou a falar: quem que é esse cara que chegou agora, vem de outro mercado, consegue fazer isso, isso, isso e isso? Qual foi a estratégia do boom que você teve do jornal para ele crescer? Como que foi, assim, falando uma coisa bem técnica para as pessoas? Vamos lá. Primeiro, capacitação das pessoas que estavam envolvidas no processo de venda. Melhoria dos processos de gestão, porque era muito artesanal, era muito arcaico ainda o processo de controle. Lançamento de novos produtos utilizando a força. Imagina só uma matriz BCG. O que é isso? Uma matriz BCG é quando você tem vários produtos no seu portfólio, você tem aquele seu produto que é a sua vaca leiteira, que é aquele produto que bomba, mas você também tem um produto seu que é abacaxi. Você precisa ter ele para você fazer
uma reserva de mercado e manter seu market share, mas ele não te dá resultado. Certo. Como é que eu pego essa minha vaca leiteira e crio subprodutos dela, usando a força dela, mas que eu tenho uma receita muito boa? O Super Notícias já era um sucesso. Então eu fui em São Paulo, sentei com uma empresa que fazia revista Super Notícias, que era uma revista de fofoca. Porque o que dava certo no jornal Super? Era o tripé de comunicação. Tragédia, mulher bonita e pelada na capa e futebol. Esse é o tripé de cultura que o Brasil gosta. O brasileiro é da cultura do sensacionalismo, cara. Para pra pensar, bicho. É isso que dá certo. Então, quando você já tem esse tripé, você traz produtos complementares aqui numa linha editorial que vai anabolizando. Aí você começa a fazer eventos populares, porque o Super, ele era um jornal que informava as pessoas, informava. O jornal O Tempo, ele era um jornal, um quality paper que a gente fala, né? É um jornal que forma opinião. Ou seja, o dólar aumentou no Super Notícia. E no Jornal Tempo a gente explicava por que o dólar aumentou, baseado em quê? Da taxa de juros e qual que é o impacto disso no médio e no curto prazo no Brasil e no mundo. Mas então, as pessoas gostavam mais do Super na época. É perfis diferentes. O Tempo também cresceu muito para o público formador de opinião. Mas, vamos lá. Na hora que você olha a pirâmide no Brasil, qual que é a maior participação? A maior fatia é o quê? Classe CDE. Sim, o sim. Super era CDE. É natural que ele fosse maior. O Super é um case nacional, né? De maior tiragem do Brasil. Nós chegamos a vender 380 mil jornais em um dia. É um case de sucesso. É um case de sucesso. Então, eu fiquei um tempo no jornal durante 3 anos. Aí a gente começou a ter um bom trabalho, um destaque no mercado. Eu fui convidado a assumir a gerência comercial da TV Bandeirantes e da Rádio Band News. Fiquei lá durante 2 anos e meio. Fui convidado para assumir a diretoria do jornal Hoje em Dia. Aí eu assumi a diretoria do jornal Hoje em Dia, só que era um grupo de comunicação, que tinha também a Rádio 98, a Rádio CDL-FM, na Sala Eventos, tinha também a Estrada Real FM, que são rádios do interior do estado. Então, com o tempo, a cada 3 meses eu fui pegando as diretorias todas. Chegou uma hora que eu era diretor de todas as empresas do grupo. Eu fiquei lá durante 6 anos e meio. Aí eu recebi um convite para voltar para o Grupo Bandeirantes como diretor da Rádio Band News, da TV Bandeirantes e do Metro Jornal. Fiquei lá durante 1 ano e pouco. Aí eu recebi um convite para assumir a diretoria de negócios do Atlético Mineiro, que era para estruturar uma área que não existia. Vamos pausar aqui, porque agora você foi e eu tenho que pegar esse momento seu aqui, que foi muito interessante, ele é muito importante para a gente falar. Traz para mim aqui, você era um executivo de uma empresa, entra pro ramo de comunicação, começa a lidar com outro tipo de pessoa, ou é igual a mesma pessoa? Você agiu com o mesmo comportamento que você tinha lá com 28 anos ou você teve que mudar o seu comportamento? Como que foi? Não, o comportamento ele passa por mutações de aprendizados, né? Porque não é o que deu certo em 2003 que vai dar certo em 2008. É o que Alvin Toffler fala, né? Que é um pensador, um futurista. Ele fala o seguinte: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. É aquele que não sabe desaprender para reaprender. O que eu fiz? Eu trouxe minha bagagem de conhecimento, entendi a cultura que eu estava inserido, quais eram as minhas oportunidades de negócio, mas mantendo sempre a minha essência focada em comunicação, gestão de pessoas, processos e honestidade. Acabou. É isso que me guia. Para qualquer empresa que eu for. Eu nunca fui demitido na minha vida. Olha, mas já fui demitido, mas fui demitido injustamente. Acontece. O mercado é cruel mesmo. E o mercado, gente, é para quem performa. A gente tem que performar em tudo na vida. É no relacionamento, é com os amigos, é na empresa, é no esporte, é no futebol de final de semana. É no podcast. É no podcast. Cara, você tem que performar em tudo na vida. Em tudo você tem que performar. Então, eram públicos diferentes, mas a minha essência, ela sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma. Você não mudou, então, a estratégia na época para poder atender um outro tipo de serviço, no caso, que você estava na área de comunicação? Eu me adapto muito fácil ao ambiente. Eu me adapto muito fácil. Então, eu consigo entender esse copo por ele estar com água aqui, né? Então, bacana. Como que eu vou posicionar esse copo aqui nas principais boates de Belo Horizonte ou nos principais restaurantes, onde ela vai ser uma água que ela tem uma alcalinidade, ela é mais alcalina, menos alcalina, sei Sim. lá. Que vai melhorar o pH do seu organismo, quando você, por exemplo, harmoniza isso com uma garrafa de vinho que custa R$2.000. Da história que você conta, cara. Tudo é storytelling. É a construção de histórias.
né? E quando você se posiciona bem, você tem um discurso forte e passa credibilidade e entrega o que você vende, ninguém te segura não, amigão. Esquece, ninguém te segura. Vender não é mais difícil, não. O mais difícil é entregar. Mas entregar com qualidade, com honestidade, com habilidade. E mais importante, ter também a humildade intelectual. Da gente entender que a gente está em constante transformação e que nós não sabemos tudo. Porque não se preocupe. Vamos lá, galera. Vocês estão em casa e no mundo inteiro. Que a audiência do podcast aqui está até na China. Galera, vocês estão na China, é o seguinte. Não se preocupem com a mudança. Beleza? Só se preocupem com a velocidade dela. Ela é inevitável a partir de agora. Os mundos mudaram, né? Você tinha um mundo VUCA antes de uma pandemia. O que era o mundo VUCA? Um mundo vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Que os especialistas falam, né? Eles criam os mundos para entender como você se relaciona com as pessoas dentro desses mundos. Aí acabou uma pandemia, nós entramos no mundo que Bunny, que é um mundo mais incompreensível, mais agressivo e não linear. Onde a imprevisibilidade paira, a insegurança muito grande. E se vier outra pandemia? E se eu ficar mais um ano desempregado? Nossa, eu engordei demais na pandemia, se eu não conseguir emagrecer. E aí começa aquele se porém, e as pessoas vão ficando mais agressivas. Né? Você percebe quando você para o carro na rua. Você para o carro no sinal, se você é o primeiro carro e abre o sinal e você não arranca em 5 segundos, o que acontece? Buzina. É buzina. É buzina quando você não toma um totó na traseira, cara. Porque é a vida que as pessoas estão levando. Essa agressividade é defesa. É defesa da insegurança. Então, as relações nos mundos, elas mudam. Só que esse mundo Bunny também, que os especialistas falam, ele também já não existe mais. Nós estamos agora no mundo Muvuca. E Muvuca não é uma brincadeira, não. Quem fala sobre isso é Harvard. O mundo Muvuca é um mundo onde existem pautas que são inegociáveis. Inclusão, diversidade. As marcas hoje se tornam pessoas e pessoas se tornam marcas, principalmente com as redes sociais. Cuidar da sua reputação é muito importante. As pessoas, hoje, os profissionais, eles esperam dos líderes mais espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade. Ou seja, aqueles líderes que valorizam mais as human skills. Você lembra que nós falamos de soft skills e de hard skills? Relembrando, hard skill, competências técnicas, soft skills são competências de comportamento. E as human skills são os comportamentos essencialmente humanos. É você realmente amar quem está do seu lado. Sabe? É tirar um pouco dessa máscara social. É você não simplesmente pensar em se portar numa mesa de reunião com toda aquela classe. Não, cara. É você ser quem você é. São os skills humanos. É isso que hoje as pessoas esperam das empresas. Às vezes tem profissionais que te trocam por causa de R$200. Às vezes por causa de R$150. Por quê? Ele entendeu que a cultura daquela outra empresa tem muito mais conexão com ele do que a empresa que ele está atualmente. Olha como é que as coisas começam a ter mais valor. Verdade. Antes, os profissionais queriam fazer um concurso para entrar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e aposentar lá. Hoje, essa nova geração, eles não querem ter, eles querem ser. Porque eles entendem que o tempo é finito. E quando você entende que o que você tem mais importante na vida é o seu tempo, você começa a valorizar ele muito mais, cara. Aí você começa a falar mais não para as coisas. Você começa a querer estar mais próximo de pessoas que você gosta. Então, quem está nos vendo do outro lado, eu faço um convite. Termina o podcast, liga para uma pessoa que você ama, que você não conversa com ela há muito tempo. Se permita fazer isso, cara. Para sua mãe, para o seu pai, enquanto eles estão aqui. Porque na hora que eles forem, não vai adiantar a gente reclamar o leite derramado. Não é verdade? Só que a gente vai levando uma vida tão correria que é o seguinte. Antigamente, o chique era fumar, né? O chique hoje é ser estressado. Ô, Patricão, como é que você tá? Não, velho, tô estressado pra caramba, tô trabalhando pra caramba, não, velho, tô fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. Isso é chique hoje, gente. É legal falar isso com as pessoas. A gente tem que ter a vergonha de falar uma coisa como essa. Nossos filhos crescem. A gente perde os nossos relacionamentos, eles esfriam. A gente não consegue mais curtir os nossos pais. Ah, Leandro, mas eu vejo minha mãe e meu pai de 3 em 3 meses. Bacana. Sua mãe tem quantos anos? Ah, minha mãe tem 80 anos. Tá, se eu vejo a minha mãe de 3 em 3 meses, eu vejo minha mãe 4 vezes no ano. Expectativa de vida aí de 85 anos, então eu vou ver minha mãe mais 20 vezes na vida. Essa conta que você fez, eu nunca imaginava, não. É pesado, velho. Pior que eu sou ruim de conta, hein? Nossa, essa aí me deixou agora até um pouco emocionado aqui, viu? Tem que valorizar.
Tem que valorizar. Isso aí é a verdade pura que você está dizendo, até para minha pessoa mesmo, para mim também, que estou recebendo isso aqui junto com o povo aqui, mas está sendo, assim, muito, 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 muito bom. Show. Deixa eu continuar com você. Você entra dentro do hoje em dia. Como que foi esse momento aí? Você estava lá, você entra dentro desse polo da empresa. Como que foi dali para você chegar a outros escalões aí? Foi o seguinte, na verdade, eu saí do Grupo Bandeirantes e fui para o Hoje em Dia, que era o Grupo Bell, na época, o Grupo de Comunicação, né? Foi uma virada de chave difícil, porque o jornal Hoje em Dia ele era da igreja, ele era da Igreja Universal, e nós assumimos o jornal do zero. Então, existia um certo preconceito também com o jornal no mercado. Então, nós tínhamos que quebrar isso com a nossa credibilidade. Tinha muito preconceito contra o jornal. Da forma como ele era tocado, às vezes ele era muito tendencioso do ponto de vista jornalístico. E a gente teve uma série de resistências no mercado. Foram 7 anos lá. 7 anos criando projeto, fazendo um cross, que a gente fala, um cross-mídia, usando jornal com rádio, com eventos, com entrega customizada, vendia um pacotão para os anunciantes, e o mercado começava a falar bem da gente, ó. Pô, vem o pessoal do Grupo Bell aí, poxa, que legal. Então nós já sabemos, eles já sabiam que a gente ia levar alguma coisa diferente do tradicional de mercado. Era sempre assim, era sempre fazer o diferente. Quando você faz algo diferente, é difícil do outro lado precificar quanto que vale. Mas se você vende xícara branca e o outro cara me entrega xícara branca, é muito fácil de equacionar. Você vai brigar sempre por margem. Esse é o oceano vermelho de negociação que a gente não pode entrar. Aí eu gosto muito de ler, eu li aquele livro A Estratégia do Oceano Azul, que ele fala justamente sobre isso. Como é que você cria, como é que você se diferencia e se distancia dos seus competidores? Através de inovação. Difícil inovar. Cara, inovação, as pessoas às vezes acham que inovação é você ser um crânio, um grande estudioso. E não é. As pessoas mais inovadoras que eu trabalho, inclusive tem muitas pessoas boas comigo no Atlético que trabalham em inovação, são aquelas pessoas que mais estudam, que mais pesquisam. Então elas pesquisam tudo e elas conseguem criar uma linha do tempo onde as estratégias vão se conectando. Porque inovação é você resolver o problema do outro de uma forma simples e rápida. Inovar é isso. Não precisa ficar floreando, não. Atende a necessidade do cara. O mais importante, crie nele uma nova perspectiva. Crie nele um novo desejo. Essa é uma das grandes estratégias do marketing. Mas o novo desejo, quando você fala... Vamos puxar um pouquinho comigo aqui? Bora. Eu lembro do marketing lá atrás, dos 4 P's, preço, promoção, praça e produto. Hoje em dia, o que é? Isso encaixa ainda ou não? Isso já está meio ultrapassado. Como que isso, é para mim, os 4 P's hoje são os 4 P's básicos. Eu não estou lembrado aqui, não, tá? Tranquilo. Não, também não lembro, não. Fica tranquilo. Eu fiz aqui uma analogia porque você foi falar de estratégia de inovação e eu encaixei agora nesse momento. Eu entendo hoje o seguinte. Hoje a gente vive um mundo digital. O que é o digital? Físico com digital. Eu não acredito só no físico, eu não acredito somente no digital. Se somente o digital resolvesse todos os problemas, Magazine Luiza não teria loja de rua. Grandes varejistas não estariam na rua, por mais que várias empresas de varejo estão fechando as portas. O físico ainda, ele te dá credibilidade de marca. Porque o digital, sendo muito sincero, ele dá voz aos ignorantes. Qualquer pessoa pode fazer um site, colocar a informação que quiser e tentar se posicionar. Mas você não sabe quem está do outro lado. Né? A gente está no mundo na era da digitalização, né? Você vem com as webs novas aí, justamente voltadas em blockchain, de segurança, criptografada, porque, cara, as fraudes e os hackers estão dominando o mundo. É tudo muito frágil, né? Então, como é que eu encaro o marketing hoje? O marketing sempre foi apresentado para a gente como um processo social, onde desperta nas pessoas desejo de novos produtos de uma forma tão estratégica que o preço se torna irrelevante. É isso que a gente aprendeu com Kotler, com Drucker, e tá tudo bem. Funcionou durante muito tempo. Para mim, existe uma diferença hoje de marketing estratégico e estratégia de marketing. Estratégia de marketing é o seguinte: lançamos um telefone novo, tá aqui um telefone novo, e nós vamos posicionar esse produto. Então, o marketing recebe esse telefone e fala, bom, bacana, tela grande, o telefone é meio roxo, com a capinha transparente. Beleza, então nós vamos, direcionar isso para um público masculino, executivo, vamos fazer campanhas em televisões, rádios, digital, tráfego pago, vamos ativar influencers e vamos patrocinar, claro, o seu podcast, que tem a maior audiência do Brasil, certo? Certo.
Isso é estratégia de marketing. Agora, o que é marketing estratégico? É quando o departamento de marketing ele é chamado pela área de desenvolvimento de produto e chega e fala: pensamos em criar um novo aparelho. E o marketing está desde o início do processo de produção, fazendo parte da composição e do desenvolvimento do produto. É aí que as coisas dão certo. A Apple é um grande exemplo disso. Então, esse marketing é o seguinte: todo mundo precisa usar um telefone. Certo. Mas você quer ter um Apple. Todo mundo pode usar uma caneta, mas você quer ter uma Montblanc. Vai muito além do óbvio. Todo mundo quer ter um relógio. Certo. Mas eu quero ter um Rolex. Eu quero ter diferenciação. De que adianta? Vamos falar sobre mercado. Pera, eu vou pegar você porque eu gosto de perguntar. Isso aí é felicidade nesse momento? Não. Isso vai transmitir felicidade? Não, ele me dá uma realização. Uma realização de mostrar o seguinte: eu consegui comprar o que eu queria comprar. Sabe qual é o momento que eu me sinto mais realizado? É quando eu consigo viajar com os meus filhos e com a minha esposa. Eu sento num restaurante ou num resort e eu não olho o cardápio para ver o preço das coisas. Porque toda a vida, cara, eu cresci com a minha mãe e com o meu pai tentando achar o mais barato para conseguir pagar. Isso é minha realização, não é felicidade. Eu me sinto realizado e me sinto feliz de mostrar para os meus filhos, primeiro, a importância de cada uma das coisas e mostrar para eles o seguinte: eu tenho condições de proporcionar isso para vocês. Eu não tive, mas eu quero que vocês tenham. Mas eu preciso também criar neles o processo de valorização das coisas. Não também ensinamento. Ontem meu filho estava em casa mexendo no meu celular, ele viu lá um curso no TikTok de como... aula de desenho para crianças. Ele falou: papai, eu quero isso aqui. Eu falei: tudo vai depender do preço. Porque ele já ganhou muito presente, tem muito presente. Eu olhei e falei: filho, R$390 por ano é muito caro pro papai nesse momento. Eu poderia comprar, cara, mas eu preciso que ele dê uma pequena valorizada. Eu falei: filho, olha aqui no YouTube, tem cursos gratuitos, começa por ele. E se lá na frente você gostar, vamos juntar dinheiro para que o papai consiga comprar para você. Porque se o papai ficar gastando tanto dinheiro assim, é mais tempo que o papai vai precisar ficar na rua trabalhando e menos tempo que eu vou ter para curtir você. Legal. Ele tem um pouco da inteligência de tempo, espaço e dinheiro, cara. Eu não quero que os meus filhos cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu sempre queria correr atrás do dinheiro. Quanto mais eu corri atrás dele, mais ele correu de mim. No dia que eu resolvi aceitar e focar na realização das coisas, o dinheiro foi uma consequência natural. Engraçado isso, né? Legal, essa mentalidade, porque chegar nesse ponto aí... E quando que foi esse gatilho que você percebeu isso? Foi na época da... Foi quando eu quebrei. Foi quando eu construí minha casa e quebrei. Foi em 2017. Resolvi construir uma casa do zero. Tinha um projeto X, o projeto ficou 6X. E eu não tinha mais como recuar. Mas você foi para um... Você queria montar um negócio, você queria investir num imóvel, no caso? Não, eu queria comprar uma casa mesmo. Construir uma casa para mim. Para minha família. Eu queria construir minha casa. Quebrei. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Mas foi uma jornada de aprendizado. Jornada de aprendizado. Como eu sou muito ansioso... Isso você estava no Hoje em Dia ainda? Tava lá. Foi muito difícil para mim, cara, conciliar tudo isso. Nossa, imagino. Foi muito, muito, muito difícil. Mas eu saí muito mais forte do processo. E hoje, eu tenho muita cautela para essas coisas. Eu tenho muito mais racionalidade e eu consigo curtir mais essas coisas. Porque não adianta... Por exemplo, você está com a sua família, não é a quantidade de tempo que você fica com eles, é a qualidade do tempo que você está com eles. Não adianta você estar do lado do seu filho, você tem 2 horinhas ali, mas você está aqui assim, ó. Você só está do lado dele, mas você não está com ele. Né? Então, a qualidade do tempo você só consegue ter se você estiver bem com você mesmo. Porque existem 3 máximas, tá? 3. Anota isso daqui, ó. Nunca faça inversão dessa lógica, que eu sigo muito o Joel J e eu gosto muito dele quando ele fala isso. Primeiro é você, depois é a sua família e depois é o seu trabalho. Não é como assim, Leandro? Eu amo minha mulher, eu amo meu filho, cara. Eu amo meu filho mais do que eu me amo. Tá errado, amigão. Desculpa que tá errado. Sabe por quê? Quando você se ama, você se cuida. E quando você se cuida, você consegue estar em sua totalidade com a sua família e curti-los assim da melhor forma e da forma mais gostosa possível. E o seu trabalho é a consequência do equilíbrio da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Em palestra, a turma já me parou e falou: Leandro, peraí. Mas eu tô fazendo um concurso público, eu tô estudando, e eu não consigo agora, eu não tô tendo boa relação com a minha família, não tô conseguindo ter tempo para fazer esporte. Eu falei: tá tudo bem, desde que você coloque um tempo para isso. Se você coloca o tempo, você faz um combinado.
Quando eu decidi fazer o Ironman, eu tive que fazer um combinado em casa. Cara, são 2 treinos por dia. São 3 horas de treino, pelo menos, por dia. Domingo agora, eu saí de casa às 6 da manhã e voltei 1 hora da tarde. Eu fiz 4 horas e meia de treino. Foram 80 quilômetros de bicicleta com 10 de corrida. E você tem que ter uma combinação. Mas por quê? Eu tenho uma meta que é dia 9 de julho. Tô com fé em Deus que eu vou conseguir. Mas também se eu não conseguir, eu vou pra próxima. E vai conseguir, viu? 1 hora eu vou conseguir. E vai conseguir. E acabou. Então, essa é a meta. Mas são os combinados da vida. Não faça a inversão dessas 3 coisas. Você, família e trabalho. Isso aí é tudo hoje na vida. Isso eu concordo com você plenamente hoje. E esse gatilho você teve na época que você quebrou ou não? Sim, junto com o burnout, quebrado, eu falei, cara, eu preciso ressignificar minha vida. Me explica para as pessoas entenderem o que é burnout? Burnout? Burnout é o seguinte, burnout não é depressão, beleza? Burnout é o seu esgotamento profissional. É aquele momento que você está em casa ou você está na rua, na hora que seu telefone toca, é alguém do seu serviço ou o seu chefe, seu coração já faz assim, ó. Você acorda sempre às 3 horas da manhã, entre 3 e 3h30, que é o seu pico de cortisol. Você acorda, você tem dificuldade em dormir, você fica com o pensamento acelerado, você tem uma crise de ansiedade a todo momento, você está ansioso. Tem momento que você senta, que você respira, parece que o ar não é o suficiente. Isso já é o início de uma crise de ansiedade. E se você não cuida da crise de ansiedade, ela se torna uma crise de pânico. E se você não cuida da crise de pânico, ela se torna uma depressão. Quando você fica 5 anos com um estresse muito alto e você não cuida desse estresse, o primeiro gatilho dele é a crise de ansiedade. Isso vai se tornando burnout. Burnout chama-se esgotamento profissional. É quando você não tem mais tempo para você. Você só tem tempo para o negócio. Você só pensa no negócio. Você só pensa na sua carreira. Você só pensa no seu emprego. Você só pensa nos problemas que você tem. E você não consegue viver a vida que você precisa viver, cara. E aí, para curar isso, como que foi? Decisão. Opção. Eu não me cabe nesse ambiente. Não me cabe. Fui para uma autorreflexão muito pesada comigo, estudei muito sobre Ikigai, comecei a valorizar mais os pequenos acontecimentos da minha vida e canalizar minha felicidade onde as coisas poderiam acontecer. Tentei diminuir a minha ansiedade, que a ansiedade faz parte do meu biotipo, né? Faz parte da minha genética. E o que é ansiedade, né? Ansiedade é a gente tentar controlar 2 coisas que a gente não consegue controlar: o tempo e as coisas. A gente não controla isso. E a pessoa que é ansiosa, ela tenta controlar tudo e prever tudo. Esquece. Você não consegue. Você não consegue. Tem um caso uma vez, eu esqueci o nome do autor, mas tudo bem, ele vai me perdoar. Um cara, ele ficou com uma tribo durante uma semana, estudando uma tribo, se relacionando com os pajés, eu não sei os nomes que eles dão, né, para as pessoas da tribo, os índios e tal. E na hora que ele foi embora, todos da tribo começaram a chorar. E se despediram dele chorando. Ele falou, não, gente, calma que eu vou voltar. Eles falaram, não, a gente só vive o presente, a gente não acredita no futuro. Nós não temos controle dele. Pode ser que você nunca volte. Que legal. Então, é viver o presente. Esse acho que é o nosso maior desafio diário. O triatlon me ensina isso. Às vezes eu penso em fazer uma prova em 6 horas. 6 horas numa prova, se você não mantiver a mente forte, vai te dar uma ansiedade de querer chegar rápido no pódio, que você vai quebrar no meio da competição. Aí você vai ter uma crise de ansiedade. Curtir esse passo a passo do triatlon, para mim, é um exercício diário. Porque quem é ansioso tem muita dificuldade de fazer esse tipo de esporte, porque é de longa duração, é o endurance que a gente fala. Eu estou me provocando a fazer algo que eu não tenho predisposição para fazer. Eu sou teimoso de natureza. Eu quero entender até onde eu consigo ir. Esses limites somos nós muitas vezes que colocamos, cara. E o triatlon tá me fazendo ser uma pessoa muito melhor, sabia? Mas muito melhor em que? Em qual dos tripés? Em autoconhecimento, autoconhecimento físico e mental, autoconhecimento, disciplina, motivação, foco e muita fé, cara. O que é fé? Fé é a gente acreditar no que a gente não vê. Eu já tive momentos de estar fazendo o meu triatlon sozinho final de semana, já tinha pedalado 70, 80 quilômetros, aí fui correr uns 15 quilômetros, estava no meu 11º quilômetro, cara, eu comecei a sentir Deus em mim, cara. Eu passando no meio do mato,
relembrando de coisas que eu não lembrava mais da minha jornada. Lembrei do meu pai, do meu irmão. Eu comecei a correr chorando na rua sozinho. Mas foi muito gostoso. Eu consegui sentir de fato uma presença de algo que eu não vejo. Porque foi o momento do triatlon que eu consegui desligar do meu mundo externo e consegui se conectar comigo. É legal isso, né? Legal. O triatlon me ensina isso, cara. E eu vejo muito em você uma dedicação extrema no trabalho. Muito. Um foco total. E quando acontece esse burnout em você, você tem que totalmente entender quem é você. Isso eu acho que é digno. E esse trabalho é muito difícil. Vamos lá. Eu fiz mentoria para uma profissional de... Ela era uma CFO. Ela cuidava da área financeira de uma multinacional. Aí na mentoria, a gente já estava no 5º encontro. Ela falou, Leandro, já entendi tudo das nossas reuniões, o que eu quero para minha vida. Eu falei assim, o quê? Eu vou virar vendedora da MetLife. Vamos lá. Você tem 15 anos que você é da área financeira, você faz análise de balanço, DRE, EBITDA, como ninguém. Você é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento. É da sua característica ser mais técnica do que relacional. Beleza? Você agora quer vender MetLife? Eu quero usar os meus relacionamentos, que não sei o que. Eu falei, por que você quer isso? Leandro, eu cansei do que eu faço. Eu falei, vamos fazer uma reflexão juntos? Você cansou do que você faz ou você precisa mudar de ambiente? Aí eu dei uma interrogação na cabeça dela. Você acha que você vai dar certo vendendo MetLife? Você acha que tem a ver com o seu talento ou com o seu dom? Essa persuasão, a ligação, o não, e corre atrás, e pede indicação? Eu acho que não. Mas essa resposta tem que vir de dentro de você. Será que não está na hora de mudar o ambiente? De fato, fizemos a transição de carreira dela. Ela hoje está numa outra multinacional, extremamente feliz, fazendo análise financeira. E realizada, cara. E para você também é uma realização, né? A mentoria é muito legal. Porque quando eu me realizo muito no outro, né? Quem gosta de pessoas é assim. Eu me realizo no outro. Mas peraí, por que eu tava te respondendo isso? Eu esqueci, cara, que eu vou pensando em tanta coisa. Nossa senhora, nosso papo aqui tá ficando... Daqui a pouco fica papo de doido. Né? Não, papo de doido. O Lucas deve estar ali achando a gente ali, deve estar... Ô, Lucas, tá legal, Patricão? Tudo bem? Tá gostando aí? Tá tudo ok? Tranquilo? Então tá bom. Aqui, nós estávamos falando sobre o seguinte, eu voltei aqui só para puxar, sobre o comportamento, porque você teve que ter no burnout uma mudança do comportamento, trazendo você, falando Perfeito. Quem é o Leandro. Perfeito, olha só, burnout dá em quem é comprometido. Quem é braço curto nas empresas, bicho, não dá burnout não, cara, tá tudo bem. Fica na mesmice, ele é que a pessoa que tá ali, ó. Existem 3 profissionais das empresas, tá? 3 profissionais da empresa. Aquele que fica vendo as coisas acontecerem, só fica observando, tá? Aquele que não se posiciona e não toma iniciativa de nada. E o terceiro é aquele que ainda chega pro lado e fala assim, o que tá acontecendo mesmo? Então você tem esses 3 tipos de profissionais que não prosperam. Esses caras nunca vão ter burnout na vida, não. Mas também lá na frente, eles também não vão poder falar que eles não têm sorte, né? Eles vão falar, não, minha vida não deu certo porque eu não tive sorte. Eu vejo isso da minha turma de graduação. Na minha turma de graduação, eu percebo ali que em torno de 15% das pessoas que estavam na minha turma que se deram bem profissionalmente. Os outros são todos ainda batendo cabeça. É assustador. Mas aí na hora que eu vou analisar o histórico da pessoa, não tem vítima do processo. Tem pessoas que pagam preço pelas decisões que elas tomaram lá atrás. Qual decisão que foi errada? Cada um vai ter a sua decisão. Cada um tem a sua régua. Às vezes pode ter sido a falta de disciplina, a preguiça, a procrastinação. O que é a procrastinação? É eu deixar tudo para depois. Eu não fazer o que tem que ser feito agora. E às vezes as pessoas falam, não, Leandro, é porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas muito certinhas. Mentira. As pessoas, elas disfarçam a procrastinação delas no perfeccionismo. Entendi. Cilada, amigão. Cilada. Cilada total, Bino. Então a pessoa que fala muito, então... Fala e não sai do lugar, cara. Não sai do lugar. Isso aí é uma coisa interessante. Anota uma coisa. Sim. Para ficar na cabeça de todo mundo. O mundo, ele faz tudo por você, menos a sua parte. É simples.
É aquele sentido, né? A água tá aqui. Você precisa pegar ela não vem até você, né? É a você não vai beber sentido. ela daqui por sucção. Pode ficar 10 dias tentando aqui, até que ela vai evaporar. Esquece, meu, se você não pegar o copo e tomar... Nós estávamos voltando, eu queria voltar mais um assunto com você, trazendo de novo esse momento do novo marketing agora, porque a gente estava falando sobre a Apple, né? E a gente acabou entrando sobre felicidade. Aqui, ó. Papo de doido. Você tá no mar da felicidade, no burnout, no trabalho. Mas imagina só, uma pessoa ouvindo isso, ela vai ficar interessada demais, porque você está trazendo muito conteúdo. Assim, legal. Eu estou muito satisfeito, de verdade. Que bom, e cara. Cada momento no meu podcast, eu sempre digo uma coisa: a gratidão pelo convidado. Você é muito importante para a história daqui. Obrigado, tá? obrigado. Isso eu sempre vou dizer de coração, no fundo do meu coração para você, Leandro. Muito obrigado. Você é um cara especial também, obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo seu movimento, viu, cara? Parabéns. Por mais movimentos assim, né? Isso. Acho que por mais verdades. Mais com verdades. Certeza. Né? Com certeza. Assim, eu estou recebendo o apoio de muitas pessoas nesse trabalho, então assim, eu fico muito grato. E tem mais um apoiador aqui agora. Não, e eu quero ser seu amigo, tá? De verdade. Vai ser um prazer. Que eu estou muito satisfeito de conhecer a sua história. Legal. Uma história maravilhosa, tá? De verdade. Estou falando aqui como se fosse um cara para interpretar alguma coisa, não. Estou falando no fundo do meu coração para você. Mas voltando a esse assunto técnico que a gente está falando, eu queria que você desenvolvesse, continuasse para mim falando do marketing atual. Como que é o marketing atual? Vamos pegar isso. Vamos lá. As relações mudaram. Depois de uma pandemia... Sabe o que a pandemia mudou? O quê? Nada. O Covid não mudou nada. O Covid só acelerou o processo de mudança do que já ia acontecer. Trabalho remoto, vou trabalhar parte em casa, vou trabalhar parte na empresa, a inovação, vem tecnologia, aí vem as videochamadas. Ou seja, é o que já ia acontecer na humanidade. Ninguém criou nada novo. A única coisa que foi criada nova foi a vacina. Então, e as pessoas mudaram muito o mindset delas, né? O marketing hoje, o marketing, na verdade, é um guarda-chuva, né? Vamos entender marketing como um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva tem várias coisas. Primeiro, publicidade e propaganda. Eu tenho vendas, eu tenho promoção, eu tenho eventos, eu tenho jornalismo, eu tenho relações públicas, que é quem se relaciona com as comunidades, que é quem gera comunicação interna entre os funcionários, o tal do endomarketing, né? Que o RH faz isso muito bem e tal. Depende muito do nível de maturidade do seu negócio e de qual segmento você está inserido. O marketing digital, ele veio realmente para revolucionar tudo, porque ele te dá o poder de você segmentar os seus públicos, te dá o poder de você realmente entender um pouco de hábitos de consumo e conversar com aquelas pessoas na primeira pessoa. Vou citar um exemplo como Atlético, tá? Quando eu cheguei no Galo, eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz é: qual base de dados nós temos? Só uma pergunta, só para a gente fazer. Você entrou no Galo quando? 2020. 2020. Isso já era pós-pandemia ou... Eu entrei no meio da pandemia, cara. Entrei no meio da pandemia, eu sou doido demais. Mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sou muito realizado no Atlético, assim. Muito realizado. Nós vamos falar sobre isso. Sim. Primeira coisa que eu cheguei e falei: onde está a nossa base de dados? Certo. Nós temos aqui uma base de dados de 1 milhão de dados. Falei, beleza. Contratamos um cientista de dados para tratar essas informações. Certo. Chegamos a 200 mil dados, 200, 300 mil dados. Hoje nós temos mais de 500 mil de dados tratados. Que assim, quem é o cara, se ele tem filho, onde que ele mora... Qual que é a periodicidade dele no estádio, se ele compra camisa ou se não compra. Nossa, que legal. O grande petróleo, eu vou falar do esporte principalmente, e das grandes corporações, são os dados. Dado é o grande petróleo do negócio. O que você faz com esses dados é o que diferencia o seu negócio. É você, por exemplo, que tem um carro que fez uma revisão. A mina sabe que você é um representante médico. Ela sabe que você roda 10 mil quilômetros por mês. Eu posso dizer uma frase assim: os dados é o coração de uma empresa ou não? Coração, eu acho que não. Coração, acho que é muito pesado. Eu acho que os dados, ele é o petróleo. É onde você vai ter as melhores oportunidades para diferenciar o seu produto e se posicionar na mente do consumidor. Certo. Acho que é isso. Com o tom de comunicação certo, o dia e o momento certo, e entender quais são as necessidades dele, ou então despertar nele novas necessidades. Por exemplo, eu recebo um e-mail da Apple, eu sou Apple maníaco, cara. Eu tenho o iPad, eu tenho o Mac, eu tenho o Apple Watch e tenho o celular. Todas as vezes que tem um lançamento, eu sempre recebo uma newsletter deles, falando: você tem o 14, né? Agora tem o 15, a diferença do 15 é essa. Eu sabia que você tem uma nova funcionalidade aqui, baixa o app XPTO. Me criou um novo desejo. Então,
O grande petróleo do futebol chama-se dados. Os times de futebol sabem se comunicar muito bem com a torcida, mas não sabem falar com o torcedor. É diferente. Explica isso melhor, porque é diferente. Pra gente entender. Exemplo, torcida, lançamento de uma nova linha de telefone do Galo. Pronto, comuniquei com toda a torcida, certo? Sim. Agora, só que eu tenho um cluster ali dentro, um bloco de torcedores, que eu sei que são empresários, e eu vou mandar uma mala direta específica para eles, falar o seguinte: ô Patrick, tudo bem? Pois é, será que você é empresário? Já pensou em economizar na sua conta de telefone e ainda fazer o Galo mais forte? Pois é, existe agora um novo plano de telefone de dados do Galo. Basta você clicar nesse link e você que já é sócio torcedor tem 20% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Essa é a diferença. Então vamos puxar aqui um resumo. Eu falei com a torcida em geral, e aqui eu falei somente com os empresários que são torcedores do Atlético. Ou então... Mas você puxou com os dados que você tem. Com os dados que eu tenho. Certo. Você tem que tratar os dados, você tem que ter um data lake, que todo ponto de contato do seu cliente, essa informação vai para dentro desse data lake. Depois que você abastece esse data lake, você pluga nele um CDP. O que é um CDP? É uma inteligência que trata essas informações, separa quem é homem de mulher, que tem filho, que não tem filho, que compra camisa, que não compra camisa. Isso é inteligência de dados. Um cientista de dados faz isso na sua empresa. E depois você pluga um CRM, que é uma ferramenta de relacionamento com o torcedor, né? É um termo em inglês que é Customer Relationship Management, ou seja, gerenciamento gestão de relacionamento com o seu cliente. Que você consegue falar o seguinte: olha, o cara que não vai a um jogo do Atlético há 6 meses, eu vou mandar para ele um comunicado aqui, para ele fazer adesão ao novo plano sócio-torcedor, que ele vai ganhar um ingresso. Aquele cara que comprou o lançamento da camisa 1, eu já sei que ele gosta do camisa 2 e da camisa 3. Vamos fazer uma venda no escuro para ele? Ou sabia que o Galo vai lançar uma camisa nos próximos 90 dias, a camisa 2 e a camisa 3? Pois é. Como você já tem a camisa 1, compre agora no escuro e ganhe 10% de desconto. Eu segmento a informação de acordo com o hábito de consumo das pessoas. Isso a gente chama de behavior score. É quando você começa a acompanhar aquela pessoa, aquele CPF, aquele CNPJ, você começa a entender como é que ele responde dentro do ecossistema que você tem dentro dos seus negócios. Tem mais falhas ou mais acertos? Cara, é mais falha do que acerto quando você trabalha com dados. Mas você tem que criar um machine learning, né? Que é o aprendizado com inteligência artificial. Você vai entendendo. Por exemplo, eu tenho 500 mil dados tratados. Num primeiro momento é mais erro do que acerto. Só que a receita comercial que você tem disso é um dinheiro que ninguém pegava. É um dinheiro que estava na mesa e estava dando sopa. Você traz novas receitas com isso. O Galo fatura mais de R$500 milhões somente com essas ações de tratamento de dados. Então, isso paga o investimento que eu tenho nessas plataformas e me dá uma inteligência competitiva monstruosa. Uma competitividade para o mercado é muito grande. Então, por exemplo, eu faço primeiro um disparo de 100 e-mails com uma promoção. Eu sei se esse e-mail foi para o spam, se esse e-mail está errado no meu cadastro, ou se a pessoa leu e descadastrou. Olha como é que eu tenho 3 curvas de aprendizado aí. Primeiro, o cara está com o e-mail errado. Então, eu vou tentar qual que é o segundo ponto de contato com ele. WhatsApp. Então, eu mando o WhatsApp para ele. Ah, qual que é o... Não, esse cara não tem WhatsApp. Qual que é o próximo? SMS. Pô, o SMS dele, ele não abriu. Faz uma ligação através de uma ligação gravada com o Hulk. Fala: olá, tudo bem? Eu sou o Hulk. Tô aqui no Galo, hein? Pois é, estamos sentindo sua falta no Galo na veia. Volta pra cá que tem uma promoção pra você. Pera aí que eu tô com dúvida. Eu sou um atleticano, mas você não me conhece. Eu quero saber o início disso. Como que você vai me atingir? Porque você não tem meus dados, você não tem nada. Eu quero primeiro a base. Como é que você me atinge? Vamos lá, eu posso te provocar de várias formas. Eu nunca vou conseguir chegar em todo mundo. É difícil você conseguir chegar em todos os seus torcedores. Nem todo mundo gosta de futebol. Sim. Tem essas pessoas que você não se conecta. Existe uma estratégia que a gente chama de experiências digitais. Eu sei que você não gosta muito do Galo, mas às vezes você está ligado ao mercado financeiro. Então, eu vou erro e acerto. Você começa a fazer uns clusters, assim, por exemplo. Você sabe que a pessoa de 25 a 30 anos, ela tem uma predisposição a determinados produtos e conteúdos. Pessoas acima de 40 anos mudam o perfil. 50 anos é uma coisa. Juventude Pode falar prateada. Quais são os produtos de cada um? De 25 a 35 anos, qual produto? Vamos lá, 25 a 35 anos é um cara que ele gosta de ter um plano de sócio-torcedor mais caro que dá direito à camisa para que ele tenha comodidade de receber a camisa em casa.
Quando você vai para o público mais jovem, que é a galera aí de 12 a 18 anos, eles são mais digitais. Eles gostam de jogos preditivos, eles gostam de NFTs colecionáveis, eles já estão ligados a metaverso. Eles gostam de comprar tokens para que eles tenham poder de voto nas decisões comerciais e de comunicação. Quando você vai para uma juventude prateada, que é aquela galera ativa acima de 60 anos, ele valoriza eventos regionais, onde ele possa, no final de semana, tomar um chopp e conhecer, por exemplo, o Reinaldo, que fica lá no Centro de Experiências da Arena MRV, tirando foto com todo mundo. Fantástico. Então, você consegue fazer essa segmentação. Mas vamos voltar às experiências digitais. Sim. Eu faço uma brincadeira com você, falo... Quer concorrer a uma camisa autografada do Galo, ou então a uma entrada num camarote no próximo jogo, ou uma visita na Arena MRV? Responda esse quiz e vamos ver com qual jogador do Atlético, caso você fosse profissional, você pareceria. Eu começo a fazer brincadeiras com você. Se você, o seu primeiro salário, você compraria o quê? Um Land Rover, guardaria o dinheiro ou compraria uma casa para sua mãe? Aí você vai respondendo. E se você ganhasse um prêmio de melhor jogador do mundo, você preferiria ficar com a taça ou pegar o prêmio de 5 milhões? A gente vai brincando com isso e no final eu falo, pois é, o seu João, ou o seu Antônio, o seu perfil é um perfil muito mais arrojado, o seu perfil parece mais o do Hulk. Aí eu vou vendo isso patrocinado. Aí eu falo, pois é, já que você tem um perfil mais arrojado, por que você não faz investimentos no meu Galo BMG? Nossa, legal. Entendeu a jornada? Entendi, até você eu chegar no te chamo para conversa. Às vezes eu me conecto com você com promoção, às vezes eu me conecto com você com informações ou dados estatísticos de jogo, porque você é uma pessoa mais técnica e analítica. Às vezes eu me comunico com você através de promoção de camisa autografada, porque você é colecionador. Às vezes eu me conecto com você porque seu sonho é conhecer o centro de treinamento, ou seu sonho é tirar uma foto com o jogador. Então, eu tenho vários pontos de contato que eu consigo provocar o torcedor a ele me dar as informações. Exemplo, nós fizemos um censo agora, chama Censo do Galo. Que nós enviamos mais de 100 perguntas para os torcedores, e os torcedores que respondessem as perguntas, eles concorreriam a uma camisa autografada. Acho que, se eu não me engano, acho que foi do Everson, não posso estar enganado aqui, não me recordo agora, que é muita ação. Nós tivemos mais de 90 mil respostas. Ou seja, mais de 90 mil pessoas responderam 115 perguntas sobre hábito de consumo, onde que moram, o que gostariam de ter no Galo, precificação dos produtos. Ou seja, eu tenho uma base de dados assim excelente para qualquer patrocinador. Mas quando você age com uma pesquisa de mercado, porque eu estou analisando isso como pesquisa de mercado, estou certo disso? Sim, eu estou pesquisando o meu mercado primário. Exato, mas você vê que é uma análise, ela é uma análise até extensa. E um atleticano, um torcedor, parar para fazer ela, o que significa isso para você? Você vê que é um amor que ele tem pelo time, faz isso aí? Porque você para você pensar, quando uma empresa ela age com uma pesquisa de mercado, o que ela tem que ser? Ela tem que ser rápida, ela tem que fazer perguntas básicas, rápidas e diretas. E você fala que faz um objetivo desse extenso, eu queria entender com você isso. Fala, a verdade é o seguinte, o Patrick tá entrando pra filmar a gente aqui. Eu até esqueci que eu tava falando. Nós estamos com moral, viu? Nós estamos com moral. O cara tá me filmando, velho. Nossa. Eu ficava lá na arquibancada gritando. Vai, Patrick, vai, Patricão. Qual foi a pergunta mesmo? Vou voltar de novo. Não, também não lembro, gente. Não, a pergunta é o seguinte. O que você perguntou mesmo? Sobre a pesquisa de mercado. Esqueci. Porque é o seguinte, porque você faz uma pesquisa de mercado hoje, uma empresa hoje, ela faz uma pesquisa de mercado hoje, ela é simples e objetiva. Lembrei. Porque ela chega nisso. Mas você pega quando você fala que você faz uma pesquisa extensa para saber um torcedor, como que é isso? Vamos lá. A relação do futebol é muito diferente de uma empresa tradicional. Tá? Exemplo, ninguém ama o Carrefour. Ninguém ama a Drogaria Araújo. Mas o Atlético, Cruzeiro, América, Flamengo, Botafogo, Santos, o torcedor ama aquilo. É religião. O torcedor, ele quer te dar informação para que você melhore a experiência com ele. O futebol é um dos poucos... Eu considero o seguinte, o que é um clube de futebol? Clube de futebol não é não são 35 jogadores no elenco. O clube de futebol é um canhão de comunicação que tem uma audiência... O Galo tem lá 8, 9 milhões de torcedores, que é a minha audiência, e eu sou um canhão de comunicação. Eu tenho que saber me conectar com essa turma. No momento certo, com o tom de voz certo, na hora certa. Momento certo, boa pergunta. Isso aí depende do resultado de campo, totalmente. Você não faz lançamento de camisa depois que você perdeu pro seu principal rival de 3-0, 2-0, 1-0, o que for. Ou às vezes você foi desclassificado de um campeonato. Esquece.
Não Qual pode que é ser a maior assim. receita hoje de um time, sem falar assim tecnicamente, qual que é a maior receita hoje? Tá no estádio, tá na camisa, isso que é o Ó, a foco maior meu, receita gerencial é hoje. uma das principais receitas de um clube hoje é a venda de jogadores. É venda de jogador a primeira. Depois você tem, junto com patrocínios, que é a minha área de negócios, Sim. você tem também as receitas de bilheteria. Mas vai depender muito das competições que o time está disputando. Né? Quando você vai para uma Libertadores, você tem um ticket médio mais alto. Quando você vai avançando na Copa do Brasil, também você consegue aumentar o ticket médio. Se você vai muito bem no Campeonato Brasileiro, que são na verdade, 19 jogos em casa, 19, 20, não, mais ou menos isso em casa. Se você está indo bem, é casa cheia. É casa cheia. Então, a receita de match day, que a gente fala que é o dia do jogo, ela é muito importante para um clube de futebol. Mas o clube de futebol, ele tem que monetizar todos os pontos de contato que ele tem com a torcida. Especificamente, até falando economicamente, oferta e procura, né? Por exemplo, se o time ele tá bem, as pessoas querem ir lá ver, então você consegue aumentar o ticket do valor do ingresso por conta disso. Tô certo disso? É isso mesmo? Total. É uma questão até de oferta e demanda, Exatamente. no caso. Futebol é muito caro. Futebol é muito caro. É muito caro. E você tem que ter muita responsabilidade para fazer gestão no futebol. Porque se você faz um investimento muito alto no início de uma temporada e não performa no ano, você paga o preço nos anos subsequentes, cara. E é muito alto. É tudo muito caro. E a gestão pessoal desses atletas também, eu acho que deve ser uma coisa também É um desafio, né? bem Porque cada um tem uma complicada. cultura, né? Cada um tem a sua cultura. Então, cada um tem o seu empresário, tem quem cuida da sua carreira. Alguns são os familiares, outros são profissionais de mercado. Então, assim, são questões de valores, né? Questões de valores. Que é o que nós estávamos falando lá da base. Tudo volta na base, nas pessoas e nas decisões que essas pessoas tomaram na vida delas. Não adianta culpar sua mãe, seu pai, você nasceu na favela. Cara, não interessa. Eu fui criado na casa da minha avó também, que era no meio da favela. E nem por isso eu desviei minha vida. É questão de decisão. É porque a gente vê isso muito, até conversando com você sobre essa análise hoje de futebol, no caso, é uma análise que ela faz a gente pensar muito, porque ela é bem diferente de um cliente. Isso você falando, é um amante, né? Então, você pode administrar um certo tipo de chegada até ele, assim, mais amorosa, mais amistosa. Ou não, só se você estiver ganhando. Se você estiver ganhando, você pode chegar com amor e paixão. Porque como o sentimento mais próximo do amor é o ódio, né? Então, certo. Você fica naquela linha tênue de amor e ódio o tempo inteiro com a torcida. É o tempo inteiro. Você tem que performar. Né? É o balanço das redes que a gente estava falando. Tem que balançar a rede. Porque 2, 3 jogos que você não balança a rede, a sua realidade no clube de futebol ela muda de uma semana para outra. Tem também a ansiedade do imediatismo. Às vezes um treinador que chega, ganha 2 jogos, perde 2 jogos, já pede para trocar. Gente, tem que ter um pouco de calma e de cautela e ter governança nos seus processos. Então, o balanço de um futebol é praticamente diário, né? Não tem como você fazer trimestral. Eu brinco, não, esquece, quem dera. Eu brinco assim, de futebol você não tem um minuto de paz. Você não tem final de semana, você não tem horário, porque tudo muda, tudo transforma. Gente, nós estamos lidando com paixão. É religião o futebol, é algo muito sério. É algo muito sério, você não pode brincar com isso. Você tem que ter respeito por quem está do outro lado. E não é o Atlético que tem uma torcida, é a torcida que tem um Atlético. O Atlético só existe porque ela tem uma torcida. É verdade. E a gente valoriza muito essa relação. E tem que valorizar e respeitar. Então, vamos fazer mais uma pergunta. Tem como... Você acha... Eu queria entender isso com você. Tem como você pegar um time e começar uma base dele e conseguir atingir um número de torcedor igual ao do Atlético? Existe essa chance hoje ou você acha que não existe? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Por quê? Você já tem, por exemplo... Para você escolher um time de futebol, geralmente você já tem uma influência de alguém, algum parente, algum amigo muito próximo, desde quando você era criança, né? Pai e mãe atleticano, filho atleticano, pai e mãe cruzeirense, dificilmente o filho vai mudar de time. Às vezes o filho pode mudar de time se, por exemplo, igual o Galo agora, o Galo 2021 ganhou muita coisa. Então, nós, pelas pesquisas que nós fizemos, nós tivemos um ganho de torcida bem interessante. Por quê? Se os menininhos lá são atleticanos, o Galo tá ganhando tudo, tem Hulk, tem Zaratio, tinha o Nacho, e tinha um menino, 2, 3, 4 que eram cruzeirenses, a tendência
é que haja uma migração, desde que os pais também não sejam muito adeptos ao futebol. Porque se é um pai que realmente vai no jogo, que briga, ele blinda. Ele blinda a família. Ele blinda. Então, vamos pensar. Vamos abrir um time, vou montar um time agora, vou construir uma torcida nova. Cara, para mim é muito tempo. Eu acho que é muito tempo. Tanto que a SAFs, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que é o quê? Você comprar uma associação, que é um clube de futebol, Sim. e transformá-lo em empresa. Transformá-lo em empresa. Muitas das SAFs compram os clubes de futebol, os times, às vezes não é nem para disputar título, às vezes compram clubes no interior do estado, compram clubes menores, não é para disputar título, é para revelar novos jogadores e vender para fora, vender para os grandes clubes, porque isso é uma fonte de receita muito interessante. Porque a SAF ela tem como premissa o que é resultado financeiro, é uma empresa, ela tem que sobreviver com os recursos próprios dela e tem que multiplicar recursos. Sim. Né? Então, eu acho difícil você ter esse crescimento tão exponencial assim. Mas existem as estratégias de você ter torcedores secundários. Que é o quê? É o que a gente está fazendo no Galo. O Galo hoje, nós estamos com um slogan que é o Galo uma paixão cada vez mais nacional. Né? Então, assim, eu não vou ser o primeiro time de um cara que mora no Rio Grande do Sul. Às vezes ele é gremista, ele é colorado, mas eu posso ser o segundo time dele. Ele pode olhar para o Galo e falar assim, poxa, eu gosto do posicionamento do Atlético, eu gosto das causas que o Atlético defende, eu gosto dos jogadores que estão no Atlético, eu gosto do espetáculo que o Atlético realiza no dia do jogo na Arena MRV. Ele começa a ser um amante, ele começa também a ter o Atlético como um time que ele tem um certo apreço e começa a consumir os meus produtos também. Vamos falar, como que é a estratégia para isso hoje? Cara, eu acho que é uma série, não tem uma estratégia, não existe um caminho. Para ser essa segunda. Existem vários. Por exemplo, fizemos agora recentemente uma ação com os autistas, que foi até uma ideia do meu head de marketing, que é o Daniel Sintra. Cara, repercutiu no Brasil inteiro essa ação com os autistas. Nós tínhamos números e o nome dos jogadores todos coloridos com as cores do autismo. Levamos mais de 150 autistas para assistirem um jogo do Atlético. Autistas com grau 1, que ainda consegue lidar bem com o barulho. E nós fizemos uma campanha com a torcida para não soltar rojões. E a torcida respeitou. Olha que bonito isso, cara. Porque eu até arrepio. É muito bonito. Isso é futebol. Não é só uma bola lá dentro das 4 linhas. Futebol vai muito além disso. Aí imagina uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, vê a gente fazendo uma ação como essa, qual que é o olhar que ela vai ter para o clube? Respeito. É isso aí. É isso aí. Esse é um dos caminhos. Tem outro? Você tem um outro exemplo? Tem vários. Fizemos uma homenagem para o Pelé, fizemos do autismo, vamos fazer... amanhã, vamos fazer um de doação de sangue junto com o Fluminense e a nosso patrocinador Betano. Eu estou perdendo o GT ainda. Na quarta-feira, vamos ter o jogo contra o Fluminense. Nós temos hoje o Instituto Galo, que é até capitaneado lá pela Maria Alice, que é a presidente, que é a esposa do nosso presidente Sérgio Coelho. E é um trabalho lindo. Eles fazem mais de 30 ativações em escolas por mês. Rodam Minas Gerais inteiro, ajudando creches, asilos, escolas com as crianças que não têm condições de ter um caderno, ter um estojo. É muito bonito isso do futebol. E se você tiver boa vontade, você consegue transformar a vida, sim, através do futebol. Eu queria falar uma coisa também. Quando a gente toca nesse assunto de ajudar, eu queria falar do ídolo. O ídolo também ajuda, no caso? Ajuda muito, ajuda muito. Eu vou até dizer e são nome poucos, dele, tá? que é Poucos o Hulk, são ídolos, exatamente. Para mim são poucos ídolos no Atlético. Ele faz um trabalho também de... O Hulk é fora da curva. O Hulk é um cara sensacional. O Hulk, ele merece todo o sucesso que ele tem. Aquilo não é um personagem. Ele é daquela forma mesmo. O que eu recebo de pedido aqui, Leandro, uma criança está com leucemia, está com câncer. Leandro, a criança, ela é apaixonada com o Hulk. Eu mando uma mensagem pro Hulk, o Hulk grava vídeo e me manda. O Hulk, ele pegou recentemente uma criança no colo, na porta do centro de treinamento, que ela tem paralisia cerebral. É o Taylor, que nós temos uma campanha aqui para comprar para ele uma cadeira de roda. O que aconteceu com essa história? Essa criança, ela tem 3 estímulos na vida dela. Quando ela quer ir no banheiro, quando ela vê o jogo do Galo e quando ela vê o Hulk. São os 3 estímulos que ela tem na vida. Eu recebi através de uma influência do Galo, que é o Ricardo do Galo Tube, falou, Leandro, olha esse vídeo aqui do pai com a criança no colo comemorando o gol do Hulk. Ela tem paralisia cerebral. Ela tem toda a deformidade. Lá no interior de Montes Claros. Inclusive, a gente tem um contato direto, a gente está com algumas ações com eles para ajudar essa família. Mandei pro Hulk. Eu falei, Hulk, eu queria que você fizesse só um vídeo para eles.
Eu já estou fazendo uma vaquinha com algumas pessoas para a gente comprar uma cadeira de rodas para ele, porque ele precisava de uma cadeira especial, porque ele cresceu com deformidade. E os pais não têm condições, são pessoas muito simples, né? O Hulk chegou para mim e falou assim, Leandro, não, eu vou comprar a cadeira. Ainda vou mandar o vídeo para ele. Eu falei, cara, então, nós vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer uma rifa, vamos fazer um junta-junta e vamos ajudar essa família de outras formas. Com alimento, com mobilidade e assim vai. O Hulk é esse cara. O Hulk devolve muito do que ele tem, sabe? Acho que ele nem gosta muito de falar. Mas é um ser humano ímpar. Por isso que ele é ídolo. Ídolo é diferente de bom jogador. Esse cara é ídolo. Ele tira foto com os cruzeirenses. Os torcedores cruzeirenses, as crianças principalmente, querem tirar foto com o Hulk. Gente, isso é muito bonito, cara. Isso é muito legal. Isso, além de ser respeito, chama-se admiração. Ele é um cara competitivo. Ele representa bem a torcida. Ele respeita a torcida do Atlético. O Hulk entrou na história do clube. E como eu tenho um contato com ele, eu percebo o quão bom ele é como ser humano também. Porque antes dele ser um bom jogador, ele é um bom ser humano. Um dia desse eu fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre isso. Antes de você ser um bom profissional, seja uma boa pessoa. Comportamento nós falamos. É isso aí. Que aí traz aí também esse lado dele ser um grande ídolo hoje do Atlético. Fenômeno. O cara é um fenômeno. E é interessante porque a gente não vê esse momento nas 4 linhas dele, né? Fora, né, das 4 linhas. A gente vê um jogador assim, um atleta focado e tudo, e na hora que você vê que ele tá fora das 4 linhas, ele tem um trabalho social incrível. Isso, eu acho que isso até transmite para ele dentro do campo coisas boas. E o que é ele hoje, né, no caso também, né? É isso aí. Eu posso dizer é um exemplo. É um grande exemplo. Pode dizer assim. Tranquilamente. E tem como alinhar um ídolo com uma comunicação também. Você faz muitas práticas desse trabalho? Muito. É necessário para chegar no torcedor? Com certeza. Com certeza. Inclusive, nós estamos lançando alguns produtos já do Hulk, né? Lançamos já uma bola do Hulk, vamos lançar agora os bonequinhos colecionáveis dele e uma outra gama de produtos aí que está sob a análise do jogador ainda. Porque você tem que eternizar essas ações de marketing. Elas às vezes não tem nenhum foco tão financeiro, porque ela tem baixa receita, mas é uma forma de eternizar a carreira desse profissional perante os seus torcedores. Isso é muito legal. E esse trabalho você hoje faz isso? É da minha equipe, exatamente. Eu tenho uma equipe que cuida de toda a parte de licenciamento e de confecção de novos e produção de novos produtos. E acaba que esse ídolo também, conversando... Agora eu estou até trocando uma ideia com você, assim, só para fazer uma análise disso. Acaba que o ídolo também, ele ajuda também a fazer esse agregado de você ter por exemplo, a pessoa torce para o Internacional, mas ela torce para o Atlético por causa que vê o Hulk jogando. É isso aí. Eu acho que faz exatamente. Sentido. E existe, só até para finalizar esse assunto, existe um tal de fã fluido hoje, que é o que a gente estuda. O que é o fã fluido? É porque o fã doente, ele está entrando em extinção. Eu pego pelo meu filho. Meu filho acompanha o Neymar, Messi, ele gosta do Hulk, do Vitor goleiro e do Gabigol. Certo. Independente do time que esses jogadores forem, meu filho vai acompanhar. Então, esses novos torcedores, esse fã fluido, ele começa a seguir mais jogadores do que clubes. Interessante como é que muda essa chave. E qual que vai ser a tendência futura, então, no futebol, na sua opinião? Na minha opinião, é isso. Eu acho que você vai ter cada vez mais essa geração nova ligada a 90 minutos numa tela. Você vai ter que ter estratégias de produtos paralelo à transmissão, como chats, apostas preditivas naquele momento ali. Você ter, por exemplo... informações estatísticas da velocidade que aquele jogador está correndo no momento, qual que é o chute que ele conseguiu bater aquele pênalti, ou seja, informações mais rápidas e técnicas. Essa turma gosta muito disso, para entender, para ficar bem próximo dessa questão de alta performance, né? E eu acho que eles começam a seguir mais jogadores do que clubes. E cada vez mais os clubes, dentro das suas arenas, vão ter que ter uma experiência de realidade aumentada para conseguir expandir a sua torcida. Por exemplo, nós já temos estudos que não sei daqui quanto tempo, mas em breve nós teremos, que é o meu torcedor que está no interior do estado, que paga o meu plano de sócio-torcedor, ele não tem frequência de vir ao estádio, certo? Ele vai colocar o VR. Vai colocar o VR e vai conseguir ver o jogo de dentro do estádio, olhando de uma forma como se fosse ao vivo. Câmera nos jogadores, para que você consiga ter a visão do jogador no momento de bater um pênalti. É isso, esse é o futuro do futebol.
É assim que as coisas vão ser editadas daqui para frente. Gente, é muito legal. Nós vamos estar dentro do campo, literalmente. Você vai ver qual que é a visão que o Hulk tem no momento que você vai ver ele bater no pênalti. É isso. Gente, eu tô até assim, eu tô assustado com a tecnologia que nós estamos falando de trazer essa... Nós estamos trazendo você tá vendo que lá de trás, até a sua história, ela vai mudando e você tá só se adaptando ao que tá acontecendo. O tempo inteiro, cara. Isso aí foi muito interessante. E hoje, você tem algum projeto social, alguma coisa que você trabalha? Já tem 25 anos, mais de 25 anos que eu tenho um projeto social no Citrolândia, que é da Fraternidade Espírita Irmã Rosália. Lá a gente cuida de mais de 180 crianças e mais de 80 famílias. É um projeto que iniciou com o meu falecido irmão, um dos fundadores da casa. É um trabalho muito sério, a gente vive 100% de doação. Inclusive, essa semana eu fiz um vídeo no meu Instagram pedindo ajuda para a gente precisava de café e óleo, café e açúcar para fechar as nossas cestas do próximo mês, né? Das cestas básicas, nós entregamos cesta básica na comunidade. Poxa, fui tão abraçado, amigos, empresários, todo mundo fazendo as doações. Ou seja, já conseguimos fechar a nossa cesta aí para o próximo mês. Então, é um projeto que as pessoas me chamam no Instagram. Não, Leandro, que projeto lindo, eu já acompanho há décadas que você faz ele, eu quero ajudar. Falei, legal, te convido a você ir lá com a gente, é sábado e domingo. Né? Você tem sábado, você tem um domingo, primeiro sábado do mês a gente entrega a cesta básica. Mas que horas? 7 da manhã. Não tem mais retorno. As pessoas querem ajudar, mas também não sabem como. Mas vou te falar a verdade, a nossa maior carência, às vezes, não é de doação de alimento. É de tarefeiros para irem com a gente fazer o que tem que ser feito. Isso é tudo. Mas é muito legal. O trabalho é muito legal. É um trabalho muito sério, onde a expectativa de vida das crianças é de 14 anos. Ou as meninas vão para a prostituição, ou os meninos vão para o tráfico de drogas. É uma região que a criminalidade é muito alta. Nesses mais de 20 anos, nós já resgatamos aí, já deve ter passado em torno de, uma hipótese, até 2.000 crianças, 3.000 crianças. Dessas 3, não, já até mais, dessas 3.000, acho que umas 150 nós conseguimos dar um direcionamento, que hoje são pais de família, estudaram, conseguiram constituir família, e a gente tem que focar nessas 150 que a gente conseguiu, e não nas mais de 2.500 que nós não perdemos o controle pelo caminho, né? Muito bonito, viu? O que você está fazendo. E você pode contar comigo, eu sou seu parceiro também nessa aí, tá? Obrigado. Olha, eu estou muito satisfeito. Eu queria, assim, poder falar de você, assim, só coisas boas. Muito obrigado, viu? Eu tô assim, tô até quase em lágrimas aqui, porque você contou praticamente, você trouxe uma vida que é a minha vida, que é a vida das pessoas lá dentro, o sofrimento, os gargalos, e trouxe muita coisa nova, muita novidade para as pessoas. Eu quero dizer para você uma coisa, que Deus te abençoe a sua vida, tá? Amém, cara. Deus é um cara muito importante aí pro Atlético, que consiga ter sucesso aí. Obrigado. Tá? Eu fiquei muito satisfeito. E no final agora, sempre a gente faz um bate-bola aqui rapidinho, para fechar assim, pra gente... Pro que você falou aqui, eu faço uma palavra e você me retorna com outra. Beleza, vambora. Tipo aquela Marília Gabriela, mas para fechar com chave de ouro. Por quê? Vamos lá. Felicidade. Prosperidade. Comportamento. Disciplina. Sucesso. Realização. Família. Alicerce. Para fechar com chave de ouro, muito obrigado por tudo isso que você fez para mim. Cara, você obrigado. Proporcionou. Leandro Figueiredo. Muito obrigado pelo convite. Deixar um recado final para a turma aí. Eu acho que eu tive uma perda de um amigo, né? Que foi recentemente, agora, tem 2 semanas. Acho que todo mundo ficou sabendo em Belo Horizonte, do Samuel, que era um empresário de venda de veículos, que foi para o Rio Grande do Sul e teve uma morte muito trágica, uma crueldade que fizeram com ele. Eu estava vendo a última mensagem que eu troquei com ele, e a mensagem que ele mandou um vídeo para mim falava o seguinte: na vida, não importa a casa que você compre, mas o que importa é as pessoas que vivem lá com você. Não importa o carro que você tenha, o que importa são as pessoas que podem andar nesse carro contigo. Então, seja muito grato às pessoas que estão com você na sua jornada, valorize essas pessoas e ame muito elas. Porque se a gente, às vezes, foca a nossa felicidade no que a gente não tem controle e nas coisas materiais, sendo que a felicidade está nos pequenos acontecimentos que nós temos a oportunidade de desfrutar com as pessoas que nós amamos. Muito obrigado. Show de bola. Obrigado, querido. Irmão. Amém. Tamo junto. Obrigado. Valeu demais. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado.